E já temos campeão pelo Brasil. Estamos falando do Remo, que venceu o Águia de Marabá por 2-1 de virada e conquistou o título da Supercopa Grão-Pará. E a gente trouxe a imagem de Iago Pikachu, não por acaso, né? De fato, o homem é predestinado, nasceu com a estrela realmente. Ele que estourou no futebol nacional pelo Paysandu, também rodou pelo Brasil, deixando sua marca, escrevendo sua história, sendo muito decisivo, inclusive, tem essa característica, e agora volta ao futebol do Pará para vestir a camisa do Remo. Iago Pikachu que fez o gol de empate, né, do Remo, entrou no segundo tempo, na partida foi acionado no segundo tempo, e fez o gol de empate 32 do segundo tempo. O jogo já estava caminhando avançado, ali, né? o Águia de Marabá já começava a enxergar a taça Tava Grão-Pará. colocando a mãozinha lá, né? Isso, mas aí Pikachu realmente impressionante. É. E aí, maestro, você que trabalha com taça, de fato, imagino que já está animado para falar disso aqui. Inclusive, nos bastidores, agora há pouco, né, a gente falava da tradição da Supercopa Grão-Pará, já em sua terceira edição consecutiva, maestro. Tomara que essa tradição se estenda, porque me agrada muito esse perfil de títulos assim. A galera acha que é brincadeira, mas é sério. Sobretudo daqui a alguns anos, quando vários clubes de massa passarem a esquecer que dá para ganhar campeonato. Onde todo mundo vai viver de campanha. Onde a gente sempre fala dos estaduais, que obviamente eles precisam ter um número reduzido, e essa temporada marca um início de um corte de um calendário com apenas 11 datas, mas tem gente que é para excluir mesmo, assim, não ter nada, de os grandes não participam, bota só os pequenos. Eu sou contra isso aí, sobretudo porque a galera não tá se dando conta que tem uma hora que vai parar de ganhar campeonato. Isso. E aí para de formar torcedor, para de criar uma nova Cultura, uma né? cultura de futebol completamente diferente. Os clubes de massa, todos eles, os do Brasil, em vários estados do país, eles são construídos a partir disso. Então, assim, tem um títulozinho aqui e tal, Não ofende ninguém. não ofende ninguém. Nesse caso do Pará, quem gostava disso, mas o Ceará deu uma ré. O Ceará tinha a Taça dos Campeões há alguns anos, tem o Cearense e a Fares Lopes, que é a Copa Estadual do Ceará, e o jogo de abertura da temporada seguinte, olha, a Supercopa Rei, mas lá era a Taça dos Campeões e aí, que era justamente os vencedores dos últimos 2 títulos, mas, enfim, foi descontinuado. No Pará existe, embora a Copa Estadual, veja, essa Supercopa Grão-Pará, existe a Copa Grão-Pará. Ela não é uma Copa Estadual, no sentido que a gente conhece. Tem grupos, mata-mata, todo mundo pode participar. Na verdade, ela é a disputa, que era por uma vaga na Copa do Brasil, entre todos os times eliminados no mata-mata do estadual, antes da final. Ou seja, os times que chegaram às quartas de final e os 2 eliminados da semifinal. E, obviamente, a competição ela começa já com os times das quartas de final, ali numa primeira fase. Depois, os vencedores enfrentam os eliminados da semifinal. Lembra um pouco aquela seletiva do Atlético Paranaense, 99. Sim. Que valia uma vaga na Libertadores. Ou seja, quem vai sendo eliminado do brasileiro vai entrando aqui. A mesma lógica. E aí, o Águia de Marabá ganhou. Eu lembro de ter visto essa disputa de pênaltis, inclusive. Estava torcendo até para Tuna. Até lembrei agora. Foi Águia de Marabá e Tuna Luso. Tuna Luso não ganhou o Paraense, se eu não me engano, desde 1988. O Águia foi campeão por 9-8. E aí, ele se credenciou a jogar a Supercopa Grão-Pará contra o campeão paraense, que foi o Remo, mas com uma curiosidade. O Celso falou que é a terceira edição. A primeira edição, que era até uma ideia legal também, ela reuniu campeão da primeira e da segunda divisão, e eu acho que pelo estadual. Sim. Nesse caso, esse jogo não foi do estadual, tá? Esse jogo não, tipo, de vez Foi uma data a uma parte. data antes da estreia do Campeonato Isso, Paraense. porque no Gaúcho, por exemplo, tem a Recopa Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, e já entendeu há muito tempo, né? À toa que os caras ganham Copa de Rodo. Lá tem a Recopa Gaúcha, que é a da Copa da Federação com o Campeonato Gaúcho, mas ali eles comem a data, ou pelo menos era assim, do estadual. Na hora que os times se enfrentam, vale tanto pelo estadual. Pelos 2, né? Nesse caso, no caso do Ceará, valia também. Não valia. Que foi até. Lembra que Lisca perdeu um título Sim. desse, que o era treinador do Ceará e o campeão foi o Ferroviário. Então é isso, o Remo ganhou esse título, foi o primeiro título do Remo, tá? O Águia, embora tenha sido vice-campeão, ele foi o primeiro campeão da Supercopa Grão-Pará. Em 2024, venceu o Canaã por 1-0. Aí tu fala, como assim?
É porque o Águia foi o campeão estadual. Só pra... Sim, sim. O Águia foi o primeiro título do Águia, então, e o Águia ganhou a Supercopa. Em 2025 foi o Paysandu contra Tunaluso, e deu papão, e agora o Remo. Então é isso, são 3 edições. Desejo sucesso. Também, Supercopa. longevidade. Desejamos Por longevidade. exemplo, aqui em Pernambuco era para ter a Copa Pernambuco. Eu acho sempre um erro, inclusive, a primeira rodada não ser o campeão da A1 com da A2. Eu Que no gosto- caso foi o Sport da 1 e o Vitória da 2. Isso era para ser a primeira rodada que você pode apresentar. Tipo, o campeonato começa e não tem uma apresentação do campeonato. O campeonato começa como se já fosse a segunda rodada. Não existe cerimônia nenhuma, tá ligado? E a Jogo de cerimônia abertura, né? e a cerimônia faz parte assim de início da competição. Eu gosto, inclusive, da ideia do nome, Grão-Pará, né? Faz alusão a período colonial, A né? magnitude do estado, Exato. que ainda tá pequeno. Não, é perfeito, justamente. Quando a gente faz alusão quando se faz alusão a Grão-Pará, tá se falando aí de uma região gigantesca. Era Amapá, Roraima, Pará, Aqui, ó. Tocantins. Já mostrei pra Fred aqui. Tem aí? Tem. Era uma cavalice. É uma cavalice. Acho que até século XIX Mas ali. cavalice mesmo era Pernambuco, viu? Já foi também. Não, assim, Um abraço pra turma do Oeste Baiano. veja, Pernambuco fazia divisa com Goiás. Eu mandei um abraço certo, inclusive, tá vendo? Eu mandei um abraço pro mesmo lugar que o Maestro mirou. É isso. Na verdade, Pernambuco fazia divisa Com o Grão-Pará. O Grão-Pernambuco fazia a divisa com o Grão-Pará. Aí Cássio já ia querer que criasse a taça. Grão-Pernambuco. Grão não. O vencedor do Grão-Pará contra o vencedor do Não, Grão-Pará. mas é grão. Super grão. Mas assim, veja, esse é o mapa, só brincando, esse é o mapa da América Portuguesa, podemos dizer, em 1766. É até correto porque o Brasil não era independente, né? No século XVIII ainda. Ou seja, o Brasil ainda era colônia, império. Isso. E o norte e nordeste que a gente considera hoje é o Grão-Pará, Pernambuco e a Bahia. Uhum. Assim, veja, há muito mais de 200 anos, quase 250 anos, e o que a gente, por isso que de vez em quando eu falo que a Copa Sul-Sudeste, ela é muito artificial, ela vai cumprir uma agenda de disputa, mas não existe dentro dessa lógica. Existe a Copa Sul, o Sul sempre existiu, você olha aqui, o Sul sempre existiu, mas o Norte e Nordeste, essa relação, ela é presente há séculos, pô. Nesse cenário, você vê que três regiões fariam tudo que a gente já conhece hoje ainda. O Brasil, né? Exatamente. Inclusive, convido vocês, tá? O Mato Grosso também, assim, vou te contar, meu irmão. Assim, tudo era, só pra ver do mapa, assim, era tudo muito cavalo, assim mesmo. Trouxe aqui pra tela o mapa, tá? O Fred adiantou. Perceba que o Acre é da Bolívia ainda, tá? Perfeito, um zoom aí no nosso mapa. O Acre é da Bolívia ainda. Assim, ó. O Acre ainda era da Bolívia, exatamente. O Rio Grande do Sul não estava, uma parte era da disputa, porque era tudo meio tratado ali, né? Você pode ver que passava uma linha e os bandeiras da turma foi andando pra lá e foi pegando o território. Isso é na época que a gente até comentou, foi na época da União Ibérica, né? Quando o trono de Portugal estava sob o jugo também do trono espanhol, e aí parou de fazer sentido a fronteira as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas, e aí realmente, como o Cássio falou, os bandeirantes começaram a ir chacinando, né, indígenas Brasil adentro. E aí, nesse cenário, São Paulo compreendia o Paraná também, né? Também. Santa Catarina é muito próximo ali do que já é. E o Rio Grande do Sul, ele está cortado pelo tratado, né? Assim, Exato, exatamente. que seria como se fosse passando uma reta. Exato. A Bahia é quase a mesma coisa que hoje, tirando ali justamente o sertão, aquele sertão... O oeste da Bahia. O oeste da Bahia, que vai ser repassado à Bahia depois da Revolução Pernambucana de 1817. Ou seja, que foi mais de 60 anos depois desse mapa. Alagoas, Sergipe, Paraíba, tudo Pernambuco. Isso. E, como destacamos, o oeste da Bahia, que é hoje é um centro essencial para o agronegócio brasileiro, principalmente com a soja. E Goiás é basicamente a mesma coisa, até o surgimento de Tocantins em 88, assim, é o mesmo território todinho, assim, até quando a criação do último estado brasileiro. Você vê ali o encaixe, né, do estado de Tocantins. Né? Opa, agora que Maranhão e Piauí. Não, porque na verdade tem um contorno ali, né? Não tem. Isso. Só para mostrar como tá. Muito bem.
É isso. Se você quiser assistir mais conteúdos como esse, a gente tem uma série chamada O mundo da Copa. que vai chegar no Brasil em algum momento, Sim. tá? E quando chegar no Brasil, nós vamos mostrar todas as evoluções Dos mapas. dos mapas do Brasil, tá? E contar um pouco dessa história. Enquanto não chega no Brasil, já está disponível o episódio Haiti, Haiti, Uzbequistão, Escócia e Marrocos. Escócia e tá? Marrocos. São 4 episódios disponíveis. E essa semana, Vamos gravar o Paraguai. Paraguai, 5º episódio, que tem um envolvimento com o Brasil, Tem. direto, indireto, no passado No presente. e no presente, tá? Muito, muito. Então, podem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que a gente acabou invadindo aqui esse raio-x dos estaduais, que começou com a Copa Grão-Pará, tá? Se vocês Isso. gostam desses conteúdos, sigam para o mundo da Copa, tá? Podem seguir, que vocês vão se deliciar, porque tá muito legal essa série aí. Mas vamos lá, Fred, a gente volta a falar da Copa Grão-Pará, que ela acontece num contexto muito específico, triste, né? Que é a sequência aí do evento trágico, né? Que acabou envolvendo a delegação sub-20 do Águia de Marabá, inclusive tendo vítima fatal, né? Como a gente, como era de se esperar, né? A comunidade de futebol abraçou isso aí, Sim. inclusive os adversários do Águia de Marabá nessa decisão, né? A gente tem uma imagem, Celso, algumas imagens aqui na tela, que são imagens que ficaram marcadas, né? Um gesto muito bonito do Remo. Os jogadores do Remo fizeram um corredor, Celso, tá? Para receber e dar um abraço nos adversários. O jogo já tinha terminado e os jogadores do Remo, num gesto simbólico, tiraram suas medalhas de campeões e colocaram as medalhas nos jogadores do Águia de Marabá, simbolizando, obviamente, um abraço a todo o clube, um abraço à delegação que disputou a Copa São Paulo e que teve esse trágico acidente, tá? Na volta para casa, a volta de ônibus. O futebol brasileiro é extremamente precário, tá? Em sua maior parte. E a Copa São Paulo, ela nos ajuda a lembrar que essa precariedade existe. Porque muitas vezes todo o nosso foco fica séries A, B, C, eventualmente alguma coisa ali na D, tá? Mas a Copa São Paulo, que acaba tendo um grande foco no começo do ano, nessa temporada menos, porque os estaduais já vieram Invadiram também, né? invadindo, né, o o calendário. Mas a Copa de São Paulo sempre traz grandes histórias pra gente lembrar a raiz do futebol brasileiro, que é uma raiz extremamente precária, tá? Então, um gesto muito Bonito, né? bonito, né? E importante dos jogadores do Remo, tá? Eu queria ainda falar, Celso, um pouquinho sobre o jogo, porque nesse jogo a gente pôde conhecer um pouco do trabalho que Osório vem fazendo no Remo, tá? O Remo é um time que está sendo reconstruído e que, se você se perde só No sentido reconstruído, mas no sentido de qualificado, isso, né? uma Não é que o requalificação time foi acabado e agora tem. É o time assim, ele tinha um nível e precisa mudar de precisa nível. mudar de nível. Mas se você, Celso, e às vezes a gente acaba caindo nessa armadilha, fica só nas redes sociais seguindo jornalistas, influencers, pessoas que lidam com o futebol do Pará, tá? O Remo foi o time, sem dúvida, dessa janela que mais teve nomes de treinadores especulados até chegar em Osório e que mais teve nomes de jogadores especulados. Todo santo dia tem 2, 3 jogadores que são ligados ao Remo. 2, 3 jogadores. Chega um momento, Celso, que você perde um pouco o controle de qual negociação andou, da negociação que não andou, de como está esse elenco do Remo. Dentro do nosso mercado, a gente até está devendo atualização desse elenco do Remo e está devendo, inclusive, por conta disso, porque tem que parar e dar uma reorganizada no que a gente tinha, no que o Remo realmente Conseguiu trazer, conseguiu né? trazer e está começando a colocar Uhum. em campo. Osório, após a partida, após a virada, o Remo perdia até os 32 do segundo tempo, ele deu uma entrevista dizendo que está 70% do que ele quer para o início da Série A no dia 28. Tá? O Remo só joga agora na estreia do Paraense contra o Bragantino, e é Bragantino mesmo, para quem não conhece, o Pará tem o seu Bragantino. Agora só o Pará tem Bragantino, né? Porque o O outro agora São virou Paulo Red tem o Bull. Red Bull Bragantino, né? O Bragantino do Pará, ele é o adversário de estreia do Remo
4 dias antes da estreia na Série A. Não sei como o Osório vai fazer, se vai jogar com os titulares para dar um último treino para a estreia da Série A. Eu faria algo nesse sentido. Mas eu queria ler a escalação do Remo Certo. e as substituições para situar onde nós estamos em relação ao time que o Remo está colocando O que em o campo, Osório tá? tem à disposição, né? Isso. Marcelo Rangel segue, tá, como goleiro. Aí João Lucas, Klaus, Léo Andrade e Sávio fecham o sistema defensivo. No segundo tempo, Marlon, né, que chegou do Ceará, chegou na semana passada, zagueiro, entrou e assim, deu, né, O gol. falhou terrivelmente no gol do Águia, ele dá um corte errado dentro da área e permite o gol do Águia, tá? Os volantes, Zé Ricardo, Jaderson, tá? E Pavani como meio-campo. Entrou Eduardo Melo no lugar de Jaderson e é quem faz o gol do da título. vitória, né? Isso. E Cantídio no lugar de Pavani, tá? Na frente, o Panagiotis, o grego, que é quem sai no intervalo para a entrada de Pikachu, que empata a partida. Pikachu jogando como ponta Centroavante, direito, né? como Não, ponta ponta, tá? direita. João Pedro, entrou Nico Ferreira no lugar dele. E de centroavante, Aleph Manga, tá? Que o Remo deu essa segunda É. chance a Aleph Manga. Isso aqui Não me parece. tá muito longe do necessário. Se é 70%, Exatamente. Quando eu vi a escalação, eu não me preocupei, porque eu achei que era 30%, 40%. Isso aqui não pode ser 70%. tá? E as É uma mais. loucura, o campeonato começa daqui a 9 dias, né? pô, é uma loucura. é uma E a loucura. janela fecha só no começo de março. Então eu acho que o Remo vai começar e vai precisar ir ali constantemente transformando especulações em reforços. né? E que sejam as especulações de nomes que realmente qualifiquem o time, Nas né? especulações até são, tá? Mais do que tem sido no. As assinaturas de fato, né? Exatamente, Celso. Então, queria ter feito essa ponderação para a gente atualizar um pouco do estágio onde o Remo está. Tá? E aí, agora, a gente começa para valer o raio-x dos estaduais, porque tudo que a gente viu até aqui não foi um estadual, né? Foi a Supercopa Grão-Pará, com uma incursão aí na história cartográfica e geográfica do Brasil. Muito bem. Então é isso. Agora, olha aí. Professor Mancini. Isso. Já olhei aqui pertinho. Tá olhando pra você, Celso. Pertinho Rindo aqui, para deixa você, eu seu grande, você é um Peraí, calma. entusiasta do professor Mancini. Melhorou. Foi corrigindo o curso ali e terminou bem. Sou entusiasta do professor Mancini. Respeito os trabalhos de Mancini. Tem seus baixos também, né? Não é uma carreira só de altos, como nenhuma é. Não é também um treinador de primeira prateleira, obviamente, mas dos treinadores acessíveis para os times que a gente tem um pouco mais de familiaridade de cobertura, né? Eu acho que é um treinador interessante, que costuma figurar nas prateleiras mais de cima aí dessa categoria aqui de times que eu estou destacando. Acho que ele sempre faz times bem organizados, com um plano de jogo bem definido, e que consegue fazer uma aplicação relativamente rápida aí de suas ideias. Também costuma ser um cara que trabalha bem o grupo, né? E, enfim, gosto do trabalho de Mancini. E Mancini, Celso, conduz, tá, o Red Bull Bragantino à liderança do campeonato. Tá? São 3 jogos, tá? Tem um Campanha saldo de invicta, né? 9 gols, tá? O que é bem impressionante. Mas já botou 5 pontos em relação à zona de classificação, né? Assim, são 8 rodadas, passando 8 para as quartas de final. Claro que aí, nessa altura, ele deve estar já vendo a possibilidade de ter uma vantagem no mata-mata. Mas, assim, em termos de disputa de mata-mata, o Bragantino já está bem adiantado. E aí o Bragantino, Celso, ele começou vencendo o Noroeste por 1-0, tá? Goleou o Corinthians 3-0. E detalhe, Corinthians, força máxima. Não tem um ou outro jogador, mas ali, 80% do que seria o time titular, mas Muito força perto do máxima de time que elenco. empatou com o São Isso. Paulo, né? 3-0, tá? Pro Red Bull Bragantino. E nessa rodada, Mancini deu uma mesclada no elenco contra o Botafogo de São Paulo, tá? 5-0, né? Rodando o elenco, inclusive John, né? Tá sendo destaque do Bragantino, tá despertando interesse, tá? De uma possível venda. John. John, 3 gols já, tá? É o artilheiro do Campeonato Paulista ao lado de Robson, velho Robson, tá? Do Novo Horizontino.
Tá, Que Robson que de- foi do Curitiba, Não, Robson que foi do... peça importantíssima na super virada. Porra, tava 3x1 pro 4x3, assim, ó. Sim, Robson, assim, foi Foi um do jogaço. Primavera, né? Primavera, assim, lotado lá o estádio do Primavera. Abre 2x0, depois teve o Novo Horizontino, desses 3 gols que ele levou. Um é inacreditável, é um recuo do zagueiro, o goleiro. Eles merecem. Ganharam assim do Sport. Igual, foi. No Foi. gol clássico, né? Como é que de- pode, pô? Como é que pode, pô? E aí, mas aí não vou querer nem voltar pra aqui, assim, aquele lance ali. Então, pela vida, 1-1. Mas tu chegou a ver esse lance? Não, Esse- vi não. Porra, é bem bizarro. E aí, depois, o Novo Horizontino, no segundo tempo, a torcida no cantinho lá, o tal do visitante, né, assim, a galera enlouquecendo ali. A virada foi aos 45 do segundo tempo. E aí, botou o Novo Horizontino ali na terceira colocação. E só queria só um detalhe ainda sobre essa classificação do Campeonato Paulista, porque ela tem um cruzamento olímpico. E aí é muito interessante que, por exemplo, o São Paulo estaria fora. E nas quartas, nesse momento, seria Palmeiras e Corinthians. Ou seja, vai desenhando um campeonato de surpresas na reta final, né? E no fim das contas, assim, tirando o seu time, cada pessoa que tá vendo aqui, o seu time, você quer que. Mas você fica naquela, pelo menos eu sou assim, de querer Os melhores. Ou surpresas. surpresas. Ah, tá. Não, e se veja, se na final for os melhores, aí você assiste lá um. Eu achei que você tava falando dos melhores nas quartas. Ter já todos os Não, melhores lá. de ter surpresas. Nas semi. De ter. Não surpresas artificiais, né? Uhum. Né? O cara criando um time. O Bragantino é um pouco, né? Mas assim, não, sabe aquele time realmente artificial? Aí não é isso que eu tô dizendo, mas aquele time tradicional que tá ali há 100 anos ali lutando e de repente, opa, Esse Mirassolzinho aí é um exemplo? porra, tem 100 anos o Mirassol. Então, esse que eu tô dizendo é um exemplo, né? Tem, cabe, o Mirassol cabe. Não é? Mas veja, tirando o Bragantino, que agora é Red Bull Bragantino, mas o Novo Horizontino é o Capivariano, tá, na verdade, todo mundo aí, tá? Novo Horizontino já teve um The Last Dance, né? E já foi, CNPJ. já foi campeão paulista, na verdade. Mas The Last Dance, né? Mudou o CNPJ e seguiu a Não, vida. sim, mas eu digo, mas a própria conquista do estadual. Agora, então, no caso, é Next Dance. Já tá na segunda vida. O Novo Horizontino ganhou o Tô Paulista achando que é o caminho. de 90, numa final com o Novo Horizontino, mas na verdade com o primeiro CNPJ desse Novo Horizontino. Isso, exatamente. Esse era o antigo Horizontino. Era Grêmio Esportivo Novo Horizontino, aí chegou muita dívida. Como é que resolve? Tira o esportivo. Aí vira Grêmio Novo Horizontino e pronto. O clube é o mesmo. Assim. Claro, pô, claro. E a galera tenta separar os dados, mas acho que é para não ter problema com a justiça, porque o anterior, ele ganhou a Série C de 94. Pô, pra mim, sabe, a gente tem um exemplo aqui em Pernambuco, o Vitória. O Vitória, pra mim, é o mesmo Vitória, velho. Virou Vitória das Tabocas. É o mesmo Vitória, mesmas cores. Continue em Vitória de Santo Antão, mesmas cores. Meu presidente. Joga assim, a mesma Só coisa. não joga no mesmo estádio mais, né, só velho? não tem, porque o Estado não existe, mas o CNPJ mudou, ponto. Então, assim, é o Vitória, pô. E eu fico dizendo isso, porque se um dia precisar, eu vou torcer pelo seguinte CNPJ. Pelo Sport Recife. Oficializar, né? Hã? Tira o clube do Sport Recife. Todo mundo erra, bota clube com E. Ninguém acerta o clube com B muito pronto. Mas é até interessante, Celso, a gente falar um pouco e brincar um pouco com crises e colapsos. Pra não chorar, não. Não, porque ainda que, obviamente, o Red Bull Bragantino chame a atenção Sim. com esses 3 resultados, 9 gols de saldo, né? 3 jogos, 9 gols marcados, nenhum gol sofrido. Gostei dessa brincadeirinha aqui, inclusive. Um início de ano forte. Eu diria que o que chama atenção pra mim no Campeonato Paulista é o absoluto colapso da Ponte Preta. O absoluto colapso. Quem sair por último apaga a luz. Veja só. É um time que conquista o título da Série C. A gente acompanha, por exemplo, aqui a crise do esporte de perto, a gente já viu outras crises. Mas essa da Ponte Preta, ela tem me chamado a atenção, Celso, porque é como se você tivesse, de fato, sendo arrastado por uma correnteza e você não tem um galho, você não tem onde se segurar. Porque o que a gente debate tanto aqui quando a gente vê a crise do esporte? Existem 2 correntes. Uma corrente, por exemplo, absolutamente minoritária, é que o esporte deveria abrir mão de todos os jogadores, jogar com a base, minguar completamente, pulverizar completamente para poder se reequilibrar financeiramente e volta para a vida. Fênix. E volta para a vida em 2027. Só que, olha aí o que acontece. Em algo parecido. A Ponte Preta não escolheu fazer isso. Mas, como a Ponte Preta não consegue dinheiro, vive tomando transfer ban da FIFA, não consegue regularizar os jogadores que contrata,
perde jogadores todos os dias, tá? A Ponte Preta, ela teve um acesso da Série C para B e parece já condenada. A gente tá no dia 19 de janeiro e a Ponte Preta hoje parece um clube condenado. O que, Nesse momento do Paulista, são 3 jogos e 3 derrotas, tá? Perdeu do Capivariano nessa rodada. Fala, não, Cássio. não, um esforçozinho até escapa. O detalhe, quem tá no limite é o Guarani, é o rival Guarani, né? Com Isso, 2 conseguiu empates. empate agora. Só caem os 2 últimos. Só um ponto ainda. A Série A2 também tem 16 clubes, mas a Série A2 é engraçado. Você joga 8 jogos se tiver na Série A1, né? Falta de datas. Na Série A2 são 15. O turno turno é completo. Mas, obviamente, Porque tem margem, né? e todo mundo quase todo mundo vai pro brasileiro. Tem um pouco disso. Mas no caso da Ponte, isso que Fred trouxe, tem essa surpresa. Essa surpresa, eu acho que ela vale desde a final da Série C. Veja, explodiu agora. Explodiu das pessoas simplesmente pararem. Quem faz a Ponte Preta, o resultado o objetivo foi alcançado e agora a galera chutou o balde. Mas isso tudo já vinha na Série C. A Série C era a Ponte Preta, com notícia, não sei quantos meses de salário atrasado, jogador ameaçando fazer greve. Isso a Ponte Preta para subir para a Série B e terminou ganhando o campeonato. E a gente até falava, lembra quando a gente falava naquela reta final, o Náutico estava envolvido, que assim, que era fácil, parecia ser fácil, tinha um empresariado de São Paulo chegar e, meu irmão, com 2 milhões resolve alguma coisa aqui, faz uma ajuda. Isso não aconteceu, aparentemente, isso não aconteceu. O colapso da Ponte Preta é num nível que, primeiro, vai ser um Paulistão muito, muito difícil, desde já uma briga contra o rebaixamento, e talvez uma Série B, meu irmão, assim, um time que poderia ser um potencial candidato ao acesso, nesse momento ele vai iniciando na base do desespero. Não sei se o torcedor da Ponte Preta já tá achando nesse nível, mas vem de fora parece. Não, pode ter certeza. Perde jogadores todos os dias. Tá perdendo o Elvis agora, que é 4 anos no clube, uma referência, um pilar, tá indo embora. Tá? Os jogadores estão deixando a Ponte Preta. E não é só por atraso salarial, é porque Incapacidade de registro tudo ao redor colapsando. colapsando. Então os caras vão, enquanto tem tempo, Celso, arrumar um destino melhor para viver a temporada, tá? O jornalista Lucas Rossafa, tá? Que é um perfil que a gente até vê muito. Ele cobra os dois de canto. Mas esse ano, porra, trouxe informações aí, até porque os times de Campinas são bem interligados de comédia, do mercado, futebol do interior de São Paulo. Ele é um jornalista muito bem informado de negociações que envolvem Remo, envolvem esporte, envolvem Fortaleza. Ele se mete muito, né, nesse futebol aí, né? fora do eixo, o que a gente transita também. E eu tava lendo aqui fui ler um pouco do que ele escreveu recentemente sobre a Ponte, e o discurso é muito parecido com o que a gente ouve. Vê essa tuitada dele na manhã dessa segunda-feira de 19, quando a gente tá gravando esse vídeo à noite. Essa tuitada foi durante a manhã. Qual o destino? São perguntas, tá? Qual o destino dos milhões recebidos pela Ponte Preta na Liga Forte União? Aquela antecipação de 15% ou 20%, não sei se a Ponte recomprou 5%, tá? Veja o questionamento. Qual o destino desses milhões? Qual o destino dos milhões recebidos pela Ponte Preta na cota do Campeonato Paulista? São quantos milhões, Cássio, a Ponte Preta? Grupo 3, né? Veja, deve ser. Não, acho que é o grupo 4. Não, 5,5. 5,5, né? Porque faria até sentido ganhar a mesma portuguesa, mas pelas matérias que saíram. Isso, é 5,5, Que perfeito. tem 35, 10, que são Mirassol e Red Bull Bragantino, Bragantino. e Lusa sozinho com 7 e o resto depois. Qual será o destino do dinheiro recebido pela Ponte Preta na venda de Gé? Tá? A Ponte Preta está vendendo seu principal jogador. Com a palavra, Marco Antônio Eberlin, tá? Presidente da Ponte Preta. E detalhe, no dia que a gente tá, presidente da Ponte Preta é Luiz Antônio Alves Torrano, tá? No dia que a gente tá fazendo esse vídeo, a Ponte Preta teve mais uma causa, tá? Condenada pela FIFA a pagar R$277 mil ao zagueiro Luiz Hakim, tá? E, de novo, tá sendo ameaçada de tomar mais um transfer ban, que não conseguiu ainda sair dos primeiros transfer bans do ano, tá? O Eberlin, que eu falei, é o presidente da Ponte Preta até o final do ano passado.
tá? Houve uma mudança. Situação muito parecida com a do Sport, só que o Sport, no meio de uma avalanche, tem galhos para se segurar. A Ponte Adianta deveria. dinheiro dali, consegue daqui. Essa é a questão, cara. É impressionante como a Ponte não tem. Ela está sendo arrastada, sugada por uma crise financeira, tá? Que eu já começo a dizer que é quase que sem precedentes na história do clube. Porque não tem nada, tá? Promessa de pagar um mês de salário atrasado São quantos? essa semana, tá? Não sei exatamente quantos já estão perderam em a conta. aberto, tá? E detalhe, a Ponte Preta planeja distribuir o dinheiro da conta bancária dos jogadores para evitar novas saídas dos remanescentes em 2025. Ou seja, veja o Uma situação, desespero, né? né, que a Ponte Preta tá. E para mim é o que mais chama atenção até aqui no Campeonato Paulista, Celso. É um clube que subiu. A gente tem ali, ó, pô, Marcelo Fernandes. Tive que pedir para jogador não ir embora. Assim, o convencimento tá jogador, a situação é cada vez pior. E aí a gente vai pro Guarani, Celso, que teve algo surreal entre a segunda e a terceira rodada, tá, do Campeonato Paulista. Detalhe, a gente tá fazendo o raio-x sempre às segundas-feiras, ou seja, está englobando 2 rodadas a partir de agora. A gente fez o primeiro programa após a primeira rodada e nesse a gente traz tudo o que aconteceu na segunda e terceira rodada de alguns estaduais, outros são terceira e quarta, todo mundo entendeu, né? Se a gente tivesse feito imediatamente após o fim da segunda rodada, Matheus Costa, A gente Tá. estaria falando da demissão de Matheus Costa. exatamente, tinha sido demitido do Guarani após a derrota para o Novo Horizontino. Mas Que aqui, já ó, seria surreal, né? exatamente. E aqui a gente tem a volta de Matheus. Voltou, tá? Ganhou as vida ali. cores. E voltou conseguindo um resultado interessante, Uhum. tá? O empate contra o Santos. O que é curioso, o jogo que praticamente o tirou antes foi ceder o empate para o Primavera aos 51 do segundo tempo, no Brinco de Ouro. Esse jogo também no Brinco de Ouro foi o contrário. O Guarani empatou com o Santos com um gol aos 52 do segundo tempo. E o bastidor, Celso, foi o seguinte, tá? Ele realmente chegou a ser demitido, recebeu o comunicado da sua demissão, mas quando o departamento de futebol repassou ao empresário Roberto Graziano, que é um dos investidores do Guarani, a decisão que ela disse. Nada disso, tá? O treinador é ele. Imagina o clima. Ele Meu pediu mais amigo. tempo para avaliar o desempenho da comissão técnica e o presidente Rômulo Amaro, Aceitou. o investidor, né, teve o conselho do investidor. Foi um conselho Convincente. exatamente. Vou dizer aqui a declaração. declaração do presidente, tá? Após analisar todo o contexto e ouvir membros da diretoria, do staff e algumas lideranças do grupo de atletas, chegamos à conclusão de que Matheus seguirá no comando da equipe. Tivemos sim uma conversa calorada com o treinador, que também está insatisfeito com os últimos resultados, no qual houve uma cobrança muito séria por uma mudança grande na postura do time, algo com o qual ele concordou plenamente já na próxima rodada. Agora o nosso foco é total no confronto contra o Santos. Detalhe, 1-1, Bom resultado bom pro Guarani, tá? Que com esse pontinho e graças à goleada que o Red Bull Bragantino aplicou no Botafogo, Saiu da zona de rebaixamento. tá ali dentro do alvo junto com o Noroeste, mas Isso. Mas é muito longe do que veja, o Guarani pegou muito dinheiro, meu irmão, assim, É. né, a campanha do Guarani não é escapar da queda, não. É bem frustrante isso, se for só isso aí, viu? Isso. Então, dessa forma, a gente passa, tá? Pelo Campeonato Paulista, que teve até aqui, tá? São 8 rodadas programadas. O Campeonato Paulista já teve disputadas 3 rodadas. Nesse meio de semana acontece a 4ª rodada, tá? No fim de semana acontece a 5ª rodada. E na quarta-feira que vem acontece a 6ª? Não. Não. Começa o Campeonato Brasileiro. Começa a Série A. E aí, meus amigos? E aí vamos ver como um campeonato que tem 6 times na Série A, Exatamente. porque as outras séries começam depois, como é que o campeonato tem 6 times na Série A, como esses times vão se comportar, porque obviamente a Série A não pode mesmo ser desprezada. A palavra, eu ia falar menosprezada, mas a palavra correta é desprezada. E aí, isso, se a gente tá vendo essa classificação sortida hoje, caramba, pode ter um pouco disso, viu? E a gente vai ver daqui a pouco no Carioca, o Flamengo que tá mal, que a gente vai ser o ponto. Isso. Imagina começando o Brasileiro, porque na hora que começa o Brasileiro, aí é que esse time do Brasileiro não vai jogar o estadual mesmo, porque se o momento é esse, quem tá colocando a cavalaria pra jogar agora,
pode até dosar no mata-mata mais pra frente, numa semifinal, na final. Mas nas rodadas restantes do estadual, não sei não, viu? Vamos ver, tá? Cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver, porque é um campeonato difícil, tá? Muito. Esse novo regulamento, os clubes maiores, tá? Os grandes clubes de São Paulo, olharam para o regulamento com preocupação da condição deles, porque vai ter que ter os clássicos, e aí eles se sentiram em desvantagem técnica, apesar deles terem uma vantagem gigantesca, né, estrutural, financeira, das cotas. A regra tenta compensar um quadradinho, tá? Da vantagem real que eles têm sobre os demais, tá? E essa leve compensação aumenta um pouco o risco de você ter, por exemplo, até aqui, após 3 rodadas São apenas, Paulo São fora da zona de classificação. mas ainda dentro de uma margem muito, muito tranquila, tá? Uhum. Vamos então, Celso, para o Campeonato Paranaense, porque no Campeonato Paranaense, aqui, a demissão Sou veio. Londrina lá. A demissão veio e foi sentenciada. E não tá? foi, e não teve reversão. Não teve, né? até aqui, pelo menos, não, tá? Alex não é mais treinador do Operário. Isso. 4 jogos, tá? O Operário perdeu pro São Joséense, né? Joséense. Pro São Joséense. Tem apenas 1 ponto em 4 partidas. Aqui já tem uma campanha bem negativa, já veio da Série B também. O trabalho. A verdade é que Alex, dando entrevista, falando sobre futebol. Eu não vou nem falar jogando, porque ele foi um craque, tá? Não tem uma grande história na seleção brasileira, mas no Até a questão Palmeiras. geracional também, né? No Palmeiras e na Turquia, dos Até no maiores. Cruzeiro também. E no Cruzeiro, perfeito. Até no Cruzeiro, com certeza também no Cruzeiro. No Cruzeiro, no Palmeiras e na Turquia. Uma vez, monstro, ele tá? interagiu comigo no Twitter. Foi quando o Marta chegou, tava no auge, chegou até a discussão se ela poderia jogar jogos masculinos. E aí eu fiz até um post sobre o que dizia a regra, certo? Sobre esse tipo de situação e tal. E ele achou interessante porque ele nunca tinha se dado conta, aí ele interagiu comigo no Twitter. Por que é que eu tô dizendo isso? Porque eu passei dias, já que tava meu nome dele, Sendo mencionado lá. por turco. Sim. Aí eu sempre tava na tradução. Craque, foda, volta, lenda, craque, turco, lenda, esse ídolo. negócio maluco, né? De fato é um ídolo internacional também, né, Alex? Como eu falei, talvez não tenha tido mais destaque aí na seleção brasileira Mas é que o setor por dele uma era questão geracional. era ali. Geracional, perfeito. muito Você forte. foi. Era Você difícil foi. ali pra ele. Gostaria. Isso. Pô. Muito bem. Mas no Paranaense tivemos aí a confirmação da queda de Alex. De Alex, o Operário na última posição, tá? Certo, São 2 grupos de 6. certo. Aquela regra clássica 2026. O grupo A enfrenta o grupo B. 6 rodadas. 6 rodadas classificando os 4. É o mesmo do Melhores. Carioca, basicamente. O mesmo de vários. A gente fez aquele programa. Regulamento modinho. Dos, É porque eu tava é, jogando no Frisbee. dos 13 campeonatos que a gente trouxe, 6 adotaram essa escolha. 5 ou 6 adotaram essa escolha. Eu achei interessante, tá? Eu também achei uma ótima saída para as datas. Inspirada na Copa do Nordeste. A questão é que o do Rio, essas 6 rodadas ainda dão uma Taça Guanabara ainda. Ainda. Agora, lá no Paraná, o Londrina, que acabou de subir, a gente falou tanto da Ponte Preta, né, que foi a campeã da Série C, Londrina que foi o vice-campeão, SAF de Belintani, apresentou até Gilberto, né, que estava vindo para o Santa Cruz, acabou indo para lá, ele, enfim, deu entrevistas justificando porque acabou indo para lá. Campanha surpreendente do Tubarão, semifinalista do Brasileirão de 77. É meu time no Paraná. Sério? Não, mentira, né? Não é. Sério? Não é. Por Seu quê? time no Paraná é o Atlético. Não. Óbvio Não, que é. Veja, aí que tá. O Atlético é o seu time do sul do Brasil do Campeonato Brasileiro. Fred de vez em quando me traduz muito rápido. No Campeonato Paranaense, eu não sou atleta de jeito nenhum. Que vou perder. No Campeonato Paranaense, eu sou Atlético. Não, eu sou Londrina. Eu tinha acabado sobre do legal dos estaduais ter essa pegada de você ter, não tirando os times artificiais, os times que efetivamente Ou seja, no Pernambucano você é central. não, tirando o seu time, foi o que eu falei. Você tem o seu time. Aí como é que você olha os outros estaduais? Eu gosto, por exemplo, toda vez que eu passar, vou dizer um. Pronto. São Paulo já passou, sou o Guarani, já que aqui não foi citado. No Paraná, Vamos ver o Carioca. é fácil de acertar Ver se também. a gente tem. Eu sou Londrina aí. E o que chama atenção, tá? 5 vezes campeão estadual, tá? Inclusive 14 e 21. No meio o título foi na pandemia. O que chama atenção aqui no Paranaense dessa regra, tá? Cruzamento, jogam 6 rodadas. Faltam 2, pô. Já jogaram 4. Impressionante. Faltam
duas Começou no dia rodadas. 6, Começou data zero. Data né? zero foi. Data zero. Faltam 2 rodadinhas para acabar a primeira E fase. eu reclamando que aqui vai acabar dia 31. Ou seja, final de semana termina, tá? Antes da estreia do Curitiba e Atlético Paranaense no Brasileiro, Acaba a fase de grupo. já acaba a fase então, de grupos. veja, tá? veja. Não, foi. De vez em quando é bom, de vez em quando. Pô, é óbvio que tem que é nessa pegada, mas talvez o Paulistão ele não teve essa relação porque não tinha como fazer. não Primeiro, tinha, é um campeonato autossustentável. 16. No caso do. 16 times. Não dá. E detalhe, é um campeonato que tem dinheiro, cada um tá ganhando 35 milhões, ou seja, faz um esforcinho, irmão, pra jogar. E aqui a gente tá descobriu, botando né, 35 milhões na tua mão. Tem essa novidade, você descobriu que aqui é pouquíssimo. Rodrigo Celso. Capello descobriu, esse dado foi ele. 400 mil reais. Fez o nosso programa e antecipou. Foi. Aplicou pra lá. Conseguiu um pouquinho a barra. E conseguiu de Goiás também, 700 mil, tu falou milhões, 700 mil, agora é pra cada um, viu? Pra cada um. Ou seja, juntando os três, 2.100. Agora, na dividida, o Paranaense com 400 mil. dois da Série A, é loucura máxima assim, meu irmão. Mas enfim, a definição do mata-mata antes da Série A, tendo 2 times da primeira divisão, detalhe, os 2 que subiram agora. A Paraná passou, depois de 35 anos, não teve representante no Brasileirão, né, em 2025, agora volta para a primeira divisão. Eu acho que, já que o campeonato era primeiro, já que o campeonato paga tão pouco também, né? Porque, repito, se fosse de São Paulo, ó, a gente arrumou aqui 3 milhões para cada um. Então bota mais 3 joguinhos aí, não tem problema não. Mas na hora que tu não bota R$1 na mesa, meu irmão, fica até difícil, né, de argumentar alguma coisa, né? Exatamente. E tivemos um clássico nesse final de semana. Atletiba. Tá? Vencido mais uma vez pelo Curitiba. Tu viu a rede? Eu me a rede que botaram pra torcida do Curitiba. Vi. Pô, boa imagem, Cássio. Vou tentar resgatar aqui. Veja, tem a rede, se eu não me engano, tem no estádio do Galo, na Arena MRV, tem sobretudo na do Palmeiras, que é clássica. A rede. Meu amigo. Veja, a rede que a turma. Arrasta. É quase uma rede de balançar, de tão trançada que é ali. Veja, a rede que a turma colocou pra. Não, veja, assim, é loucura, velho. Você tem que assistir pescar de bomba aquele negócio aqui. Pescar de bomba. Meu irmão, isso aí é pra pegar qualquer peixe assim no mar, rede velho. arrasta. Rede de arrasta. Rafa. Amigo. Veja, agora, com essa rede são as duas coisas. A torcida do Coritiba conseguiu ficar atrás da barra inteira com a torcida do Atlético embaixo. Uhum. Mas é muito frustrante que só com a rede tá dessa... aqui a rede, tá? Olha só. As redes, né? Porque você vê que ela... Meu amigo, tem... assim, é difícil mesmo. Mas também não só passa o chaveiro. E o isqueiro se quer levar, né? Mas assim... Porra... Ó, isso no brasileiro... Vou dizer, isso no brasileiro... Vou mandar tirar. Deixa Veja, chegar, não, deixa na hora chegar que o jogo do Flamengo. Palmeiras, São Paulo, na hora que a galera pegar essa rede aí, a pressão da mídia de uma forma geral e a CBF que de vez em quando faz pra chegar e dizer, ó, meu irmão, arruma uma rede melhor. Eu não sei se a turma vai tolerar essa rede na Série A não, velho. Sério mesmo, tô falando assim. Absurdo. Um absurdo. Realmente, a imagem é horrível, né? Parece que o cara botou a foto e falou pro Gemini, bota aí uma imagem trincada. Eu não sei se a gente... Muito trincada. Muito trincada. Espatifada, quase. Quebra-cabeças. Eu tava pensando nisso, Celso. Se você fatiar e virar um quebra-cabeça, é dos difíceis. Não acha nunca, não monta nunca. Veja, é o fim de semana todo na praia, viu, pra montar isso aí. Cancela o frisbee, né, cara? Cancela o frisbee. Eu jogo direitinho. Eu não sei se tá vazando aqui, eu vou só fazer esse comentário, porque a gente tá tendo uma obra dentro do estúdio, basicamente, pelo visto. Mas eu imagino que... Acho que não. Pra galera não deve estar chegando tão ruim por causa do microfone. Então, esse é o cenário, tá? Que o torcedor do Curitiba viu, Celso. Mais uma vitória do Atletiba. Não perde um clássico desde 2023. 3 vitórias e 3 empates. Eu achava que eram mais jogos, tá? Com tanto tempo. Não, porque tava na Série B, né? Aí não teve os jogos da Série A. Isso. São 980 dias. Vai completar, possivelmente, os 1000 dias aí, sem perder, do arquival. E esse é o cenário que a gente traz do Campeonato Paranaense. Tá? Muito boa a lembrança aí, tá? Dessa questão. Lembrando que da rede. Nesse momento, com o Atlético Paranaense em segundo lugar, o cruzamento colocaria o Atlético eles de um lado, né? Isso, do mesmo lado, do né? mesmo lado, O que significa que o Londrina vai pro outro, só. E agora a gente vai pro Campeonato Carioca, tá? Que a gente já tinha dado spoiler desse programa. A gente tem um inusitado lanterna, né? O Flamengo perdeu do Bangu, tomou 3-0 do Volta Redonda, tá? Tem 1 ponto. E é a única equipe que já fez 3 jogos, tá? Porque o Campeonato Carioca começou no meio de semana, tá? No meio da semana passada, mas na data 1 dos estaduais
O Flamengo fez o seu primeiro jogo, tá? Empatou diante da Portuguesa, do Rio de Porque o Janeiro. meio da semana passada é a data 2, né? Isso, foi a Dos data estaduais, 2. isso. Porque o Carioca estava planejado para começar na data 2, mas o Flamengo vai ter um jogo da Supercopa Sim. Nacional, né? E aí precisou fazer um jogo antecipado. O detalhe é que já chegou em 3 jogos, são 6 para fechar a Taça Guanabara, que classifica 8 equipes, tá, para os mata-matas. O Flamengo está utilizando a base, mas chegou numa situação extremamente delicada, porque agora restam 3 partidas: Vasco, Fluminense e depois encerra contra o Sampaio, tá? Tende a classificar? Sim, mas precisa mudar O a cronograma, rota, né? tá? Porque tá usando o sub-20, né, Cássio? Um sub-20 que Robusto. robusto, mas que dentro de campo colapsou. Isso. Tá? Tomou um 3-0 do Volta Redonda. O Flamengo é o atual campeão mundial sub-20. Atual bicampeão mundial sub-20, na verdade. No final do ano passado, quando ele venceu o título, agora o time já está diferente. O goleiro é o mesmo e a linha de defesa só, acho que o lateral esquerdo que mudou. Ou seja, tem 4 de 5. Mas dos volantes para frente aí já está meio sortido, Fred. E não estão dando conta, né? Assim, perdeu do Bangu, o que não acontecia desde 2002, jogo lá em Moça Bonita. Detalhe, o Flamengo joga enquanto Pernambuco é tudo Arena Pernambuco, qualquer estádiozinho não tem jogo. Moça Bonita tem jogo, meu irmão. Assim, jogo. Esse de Volta Redonda, na verdade, é um bom estádio, mas tem outros estádios menores que tem jogo. Acho do Boa Vista, que é pequeno também. Não tem assim. Em Pernambuco, realmente é tudo muito tolhido, assim. Mas enfim. E aí perdeu esse jogo do Bangu. E esse do Volta Redonda levou um 3-0. Se eu não me engano, era 15 anos que não. Ou mais, acho. Que não levava 3 gols de um time dos menores do Rio, tirando dos clássicos, né? O campeonato tem 6 rodadas apenas. Os 2 próximos jogos são 2 clássicos, e aí isso vai influenciar até na programação do Flamengo. O Flamengo foi o último clube brasileiro a entrar em campo do ano passado, porque ele jogou o Mundial, né, contra o PSG, com o time principal, um jogo completamente a vera, ali perdeu o título nos pênaltis da Copa Intercontinental. E assim era absolutamente natural que o time sub-20, não era nem um time reserva, que um time sub-20 começasse, até porque o brasileiro vai começar cedo, como a gente analisou no Paulista, essa disputa pelo estadual que o Flamengo está tentando Agora, Flamengo e Sport são os que esticaram por mais tempo o sub-20. mas no caso do Flamengo, são muito diferentes. Pela manhã, O campeão e o lanterna da Série A. Não, mas é porque um esticou porque não tem Claro, time, obviamente. e o outro dentro de um planejamento. A questão é que, enquanto o Sport não ligou para o que o sub-20 ia fazer, o Flamengo está frustrado com o desempenho. Tanto que a ideia inicial era o sub-20 nos clássicos. Sim. Contra o Vasco e contra o Fluminense. Nos clássicos, porque o regulamento do Carioca ele permite, inclusive. O treinador do sub-20 é um conhecido nosso aqui do Pivete, futebol né? Bruno Pivete. do Nordeste, Bruno Pivete. O regulamento do Carioca. Né? Náutico e Vitória. O regulamento do Carioca permite que assim, o Flamengo não vai ganhar a Taça Guanabara, mas permite que será o time com a melhor campanha depois de 6 rodadas. Ou seja, até fácil até para o Bangu que ganhou do Flamengo vacilou, perder do Madureira, senão estava líder com até opa, vou ganhar a Guanabara. Volta Redonda que agora ganha força. Que ganha força. Flamengo, exatamente. Né? Tem essa chance para ganhar a Guanabara, onde ele ganhou, inclusive, em 2005. Nesse caso, mas não ganhando, ou seja, a Guanabara, que tem a sua tradição, mas indo para o estadual, a chance de ir para o estadual para a disputa do título é muito grande. Porque ano passado eram só os 4 primeiros que iam, a semifinal. Dessa vez, o Rio vai ter quartas de final, que até a gente já avaliou aqui. É 1 milhãozinho, quartas de final. 1 milhão para Guanabara também, que foi o campeão da Guanabara. Então, ele tem a sua chance de passar pela quarta colocação. A questão é que talvez tenha que exigir de parte do grupo principal uma entrada que não estava prevista para esse momento. Que era para jogar contra Vasco e Fluminense. Então, assim, o Flamengo... o rebaixamento, todo mundo está falando assim... Óbvio que não vai cair. Só para tu me entender, os 2 últimos de cada grupo vão disputar um quadrangular em ida e volta, onde só o último cai. Assim. Assim. É a regra do rebaixamento da escola de samba, só cai um. Não, mas pense assim, você tem 6 rodadas jogando. Não, veja, nesse caso, seria o Flamengo contra Maricá, Sampaio e Portuguesa, e de volta contra esses 3 para não ser o lanterna. Assim, pelo amor de Deus. Então, assim, mas o risco de não disputar o título, e no caso o Flamengo busca o tri, aí é real. E aí esse clássico, será que o Vasco vai pagar o pato desse desempenho? Mas ao mesmo tempo,
É um time, não vai ser o time principal. Lembra o debate que a gente teve? Joga o reserva, o sub-20 do Sport é o principal. A gente colocou como último lugar a mistura. É a mesma lógica agora. Há um debate até que se mesclar, Cássio, quem vai pra beira de campo? Exatamente. Se seria Felipe Luiz ou Pivete, né? Pronto. Mas Mas é aí, uma das coisas que a gente questionava também. Na hora que você mescla, você muda o treinador. Isso. E aí, meu amigo, veja só. Pra mim, não existe mescla. Uhum. Mescla, pra mim, é time principal. mas nesse caso, para o Flamengo, infelizmente, talvez a mescla já seja a opção, porque a opção do time sub-20 não funcionou. E detalhe, não funcionou contra 3 menores. Já vai funcionar nos clássicos? Isso. A gente viu o que aconteceu o sub-20 jogando o clássico. O que é que acontece? Só deixar registrado antes de passar a palavra. No Rio São Bangu. Só pra... Eu vou ficar falando de Castor. No Rio São Bangu. Um abraço pra família Andrade. Importante. João se sentiu abraçado, mas é pra família Andrade Não do sei, Rio de Janeiro. não sei se é lenda urbana. Possivelmente não é. João é Tá falando- parente? Não, pô, não é isso não. Porque é do Rio. Essa que a gente tá falando do Rio e tal. Porque é que na minha cabeça a gente tá falando do Bangu. E Bangu é moça bonita que remete ao calor. E esse horário da Globo de 18 horas é pelo Campeonato Carioca. Sim. Porque não pode ter jogos de 16 horas. Aí os jogos são às 18. Que é O jogo vai ter- extremo calor, né? É. No Rio Aí, de Janeiro. eu só me lembrei disso porque Bangu, moça bonita, a galera diz que é o setor mais quente lá do Rio de O Janeiro. Rio 40 graus é real mesmo. Mas a galera Em- começou em a bater. Bangu, em Bangu, 44 graus. Exato. E a galera começou a bater nisso. Por exemplo, umas matérias até do G1, Rio 40 graus. Aí as mulheres tomando banho de praia, aí nos comentários a turma colocando na parada de ônibus, meu irmão. Para desse negócio de Exato. de De romantização, né? romantizar o sol. Só, meu irmão, isso aqui. Terça-feira, bicho, é parada de ônibus, meu irmão. A turma tá aqui, Exatamente. 40. Aí tem uma foto fantástica, uma linha De poste. do poste e a turma na linha do É poste. clássica essa foto, Essa- né? Eu acho que constranger de vez em quando é importante, tá? Nesse sentido. No Rio Muito as bem. coisas são muito romantizadas, tá? Mas, de fato, é pesado, né? E repito, é o Rio, Bangu, é o Rio, Maricá, Madureira. é o Rio Madureira. Tá? Conselheiro Galvão, a questão do Madureira Então é isso. Finalizamos o Carioca. Flamengo sob risco. Isso. Que nível. É. Mas Quando chegar a se Vasco e cavalaria- Fluminense ajudarem, Mas veja, se ele se ele empatar com o Vasco, ele continua fora da zona de classificação. Tá meio chato, tá? Assim, É. tá relativamente. Detalhe, acho que o Maricá ganhou o jogo. Se ele não ganhar nenhum clássico, se ele empatar com o Fluminense e empatar com o Vasco, ele continuará fora da zona de classificação. e aí já numa situação muito difícil. Aí na última rodada ele até. Tudo bem, ele teria pra ganhar do Sampaio. Mas Já com Série A rolando. e tá? os outros? Como é que os outros teriam? Isso. Ninguém pontua mais também? Exatamente. Vamos ver. Inclusive, assim, o comportamento que o Flamengo vai adotar agora vai ser bem determinante, tá? Porque pode ser que o Flamengo siga com a base, tá? Veja só, é um clube que não tem, concordamos aqui, nenhuma carência por título. O Carioca Nenhum. dá a vaga da Copa do Brasil. Qual é a chance do Flamengo não tá na Copa do Brasil de 27 pelo É. brasileiro? Então, assim, não existe nenhuma demanda do Flamengo. Ele tem todo o poder, se ele quiser seguir o seu planejamento e ignorar completamente o estadual, ele tem essa condição, tá? Sem maiores dramas, tá? Não vejo nenhuma grande alarde. Claro que a gente vai trazer aqui no programa Flamengo eliminado na primeira fase. Primeiro, não acho que isso vai acontecer. E se acontecer, tá? Não vejo nenhum drama relacionado à eventual eliminação do Flamengo. E aqui a gente chega a um convite importante, tá? Sim. De volta pro interior. Cássio até citou, né? A cultura do futebol carioca. De passar, de ainda viver os estádios. Os estados bem menores, ou seja, bem longe da Isso. realidade, mas continua tendo jogo. E a gente gravou o primeiro vídeo. Exclusivo para membros. Isso. E a gente focou nesse tema, tá? Os estádios esquecidos do interior de Pernambuco. O futebol de Pernambuco que Historicamente, tinha né? uma cultura muito forte do interior, tá? Se não de um interior campeão, mas de um interior Competitivo. competitivo e que participava, pelo menos. A gente tinha Com torcidas locais, Isso. torcendo pelos times das cidades. e de viagens e de Uhum. torcidas atravessando o estado para ver jogos. Isso sumiu, a gente resgata, tá? 25 estádios em 23 cidades
contamos essa história aí por várias lembranças pessoais A nossas. gente fez ali um resgate, né, dos estádios que cada um de nós frequentou. A Isso. gente foi lá botando o nosso... E o DeLorean, Celso, não tá aqui por acaso, não. É porque foi estrada real e estrada temporal também, tá? Verdade. Detalhe que nenhum de nós aqui somos membros do nosso próprio canal. A gente não Precisamos pode... nos tornar membros do nosso próprio canal. Você precisa se tornar membro para assistir esse vídeo, mas a gente recebeu da nossa direção alguns prints dos comentários, porque a gente não tem acesso aos comentários. Se você não for membro, você não tem acesso nem aos vídeos, nem aos comentários. E aí, Celso, a gente tem comentários bem legais que chegaram como resposta desse primeiro vídeo, tá? Alisson Mendes, acompanho vocês desde o comecinho e, sem dúvidas, esse é um dos melhores conteúdos já feitos. Me fez lembrar muitos outros programas mais antigos sobre futebol, que vão muito além do campo do jogo, etc. Parabéns demais. E essa é uma das Valeu. nossas intenções com os vídeos dos membros. Quem são os membros? A galera mais próxima, mais A galera chegada, que né? gosta mais da gente, que quer ajudar o canal, que quer consumir mais. E aí, sem a pressão do algoritmo sobre nós, sem a pressão do tempo cronometrado, Isso, tá? Que não pode fazer vídeos de 12 minutos, você está assistindo um vídeo de mais de 2 horas agora, exato. tá? Mas sem essa pressão, a gente pode resgatar alguns elementos do 45 minutos, Raiz. mais raiz mesmo, tá? E inclusive a gente tá pensando em trazer o Agamenon e tantas outras pautas que a gente tá pensando voltadas para esse grupo que quer mais isso, sem a pressão pesadíssima do algoritmo sobre a gente, tá? Então, se você quiser fazer parte também, basta você se inscrever no nosso clube de membros. Aqui embaixo é Só clicar aqui clique rapidinho. Num instante você resolve isso e vai estar contribuindo decisivamente para a continuidade do nosso projeto. E aí, ô Celso, mais algumas mensagens que chegaram. Pedro Cazé, que vídeo sensacional, nostalgia pura. Minha família é de Timbaúba, frequentei dezenas de vezes o Ferreira Lima, o Ferreirão. Detalhe, depois do Estudante surgiu o Timbaúba FC, time que ficou entre 2010 e 2011 na Série A2 e bateu na trave. Tem uma camisa do Estudante e do Timbaúba, pois meu avô foi presidente e diretor de Dos ambos os dois times. times. Eu acho que é um carneiro o mascote do Estudiantes. Estudiantes Estudiantes. del Timbau. Já chega um presente e falar, colocasse um I mesmo. Meteu um I ali. Crescia. Tipo, tem Caruaru City aqui. O cara bota um I e já vem uns 5 troféus. Não, tá ligado? Porque o cara... E a camisa tem que ser vermelho e branco, igual a do Total, Estudante listrada. Né? total. É. Ou É deixar português e mandar no mínimo uma carta pra Verón. Diz, vou fazer... Chega junto, Brujo. El Brujo. La Bruja. La Bruja, La Bruja. Não, na verdade, La Bruja era o pai dele, Juan Verón. É La Brujita. La Brujita. La Brujita. O pai dele ganhou as Libertadores 68, 69, 70. Ele ganhou em 2009, é La Brujita. La Brujita. É isso. Mais um. Meu Mais time um na superchat, ó. Só deixando registrado, meu time na Argentina. Robert Van Química, professor de Química. Um abraço, Robert Van. Fantástico vídeo. Me lembrou muito os anos 90. Foi bom demais. Uma viagem no tempo, né? E é bem dos 90 mesmo, rapaz. E Mauro Fernando. Muito maneiro esse vídeo. Como carioca, não conhecia praticamente... Maneiro, já tá entregado. Dá até vontade de falar. Muito maneiro. Muito maneiro esse vídeo. Luciano? Luciano. Apareceu aí, viu? Como carioca, não conhecia praticamente nenhum desses estádios. Acabei de assistir anteontem Bangu e Flamengo, que a gente Moça mencionou, Bonita. né? Aqui no estádio de Moça Bonita, cantão lá o calorão de Moça Bonita. Acho bem legal a experiência de ver jogos nesses estádios raízes. Veja, o jogo foi até à noite. Moça Bonita de dia é hostil. Então, eu acho que o estádio do Bangu ele tem muito disso que a gente trouxe aqui, tá? De ser... E, sobretudo, os anos 90, já que o comentário anterior é disso, os jogos do Carioca com o Januário de Oliveira, o clássico não passava, não. O clássico era aquela lógica de clássico não passa na televisão. Isso. Mas Bangu e Vasco, Bangu e Passou Botafogo, muito. pelo amor de Deus. Passou. Madureira e Flamengo. E tem a Olaria também, Rua Bariri. Faz parte totalmente da nossa infância, mesmo a gente tão distante, tá? Olaria e Flu. E agora, nosso raio-x dos estaduais Avança. chega ao Nordeste, tá, Celso? Certo. E chegamos primeiro na Bahia, tá? Com o Vitória fora. Vindo do Rio, chega primeiro na Bahia. Exatamente. Assim, Estamos só pra... estrategicamente aqui, com Vitória fora do G4, tá? Sem muito alarde, um ponto atrás do Juazeirense, tá? E até aqui, Galícia, viu? não, tá empatado com Galícia e Não. um ponto abaixo da
seu time. Eu sou, eu sou Galícia aí dessa lista. O Vitória, as 3 partidas, os 3 empates, tá, foram com o Rodrigo Chagas como treinador. É sub-20? Não. É reserva? Mais ou menos. É um grande catado que o Vitória está colocando em campo, entre garotos, reservas, menos acionados, jogadores que estavam emprestados. Mas são jogadores que dificilmente a gente vai ver jogando com o elenco principal, tá? Jair Ventura está fazendo um outro trabalho, tá? E, assim como no Flamengo, assim como no Sport, depois de 3 empates aí, bateu o debate, tá? Sim. Já Seguiu vai usando ou trazer não o logo agora sub-20, né? para a 4ª rodada. Rodrigo Chagas, inclusive, fez assim, ó. O trabalho que Jair Ventura está fazendo está muito forte e, se for o caso, se tiver condição, talvez já seja a hora, tá? Já seja melhor para o Vitória, porque tem jogo esse meio de semana e final de semana é Bavi. Tá? E depois é brasileiro. E o Bahia... Bahia já resolveu a vida dele, basicamente Com a resolveu base, a vida né? dele. não tanto com a base, é isso que eu ia dizer. O Bahia foi em transição, Não, tá? O então. último jogo já foi... Então, eu vou dizer. Não, mas ele resolveu. Quando eu falei resolver, não era nem com quem utilizou, de resolver em termos de pontuação. Sim, com essa, sim. Aí vamos chamar de transição, assim, usando base, usando reservas, usando jogadores. Enfim, enquanto o Vitória tá com um leve problema, na verdade, assim, porque tendo o Bavi, ainda que seja o mandante, e depois tendo o brasileiro. E, por exemplo, a largada do brasileiro do Vitória é mais importante, é Vitória e Remo. É daqueles jogos. Obrigação de vencer. Obrigação, né? Onde você se impõe a obrigação. Não existe 3 pontos Garantido, não. Não tem conta de luz. Teve ano passado, mas desse ano, na largada, não tem. Fábio Mota tá devendo a conta de luz, inclusive. Fábio Mota, pelo amor de Deus, enganasse a gente ali, meu irmão. E aí, Fred, nesse cenário, eu acho que o Vitória tem um probleminha. Primeiro, o Vitória tá na Copa do Nordeste, ainda vai ter isso quando começar. Ainda vai dividir com a Copa do Nordeste a Série A, né? Antes dos outros, né? Assim, porque os outros começam ali com a Série B, o Vitória já vai estar lá com a Série A já moendo, né? Ainda que tenha as vagas da Copa do Brasil, mas o Vitória, ele não é, nesse momento, como o Bahia. O Bahia não joga a Copa, o Bahia não tá jogando o Baiano para garantir a Copa do Nordeste. O Bahia tá todo ano a Libertadores, a Sul-Americana, enquanto o Vitória vem fazendo uma sequência de campanhas de permanência, que aí pode ser ou com Sul-Americana, como foi a do ano retrasado, ou sem Sula. Estando nesse cenário, o Vitória ainda precisa das Copas que o Campeonato Baiano oferece. Isso, perfeito, tá? Então, esse é o desenho do Campeonato Baiano, tá? O Vitória já cogitando a transição. Tá? Você faria isso? Eu acho que tem que pontuar, meu irmão. 3 de 9 aí. Eu faria. O empate foi contra o Porto, tá? Porto que tá na 3ª posição. Porto Esporte Clube da Bahia. Porto Seguro. Sobre o Bahia, para vocês terem ideia, tá? Por exemplo, os símbolos da base do Bahia, né? Quem são esses símbolos? Juan Pablo, Del e Cauê Furquim. Isso. Esses jogaram os 3 jogos, tá? Juan Pablo, titular dos 3. Cauê e Del já só foram titular em 2, tá? Outro que jogou os 3 jogos, Eric. Eric não é da base, mas Eric era um titular no ano passado. Um volante de 28 milhões de reais. Que sofreu uma lesão, passou a reta final da temporada, mais de meia temporada fora, e tá corretamente. O Bahia corretamente está utilizando o estadual para dar força, para dar forma física a Eric. E aqui, eu acho que o trabalho que o Bahia está fazendo é perfeito, Celso. Que é pegando jogadores que jogaram menos e dando minutagem e rodando. Aí você tem Iago Borducci, já jogou 106 minutos, tá em 2 partidas. Canu já jogou 2 partidas. Aí você começa a entrar em Gabriel Xavier, Roman Gomes, titular, que veio do Estudiantes de Cássio, lateral direito, já jogou uma partida contra o Galícia, tá? Cauli jogou. Michel Araújo, Acevedo. Já tá colocando, tá, jogadores... A cavalariazinha. Cavalariazinha. Ainda não entrou a força máxima absoluta, tá? A força máxima absoluta ainda não foi acionada, tá? Juba, Everton Felipe. Everton Ribeiro. Pô, Né? Everton Felipe. Everton Felipe tá no YouTube. Tá, virou YouTuber. William José, toda a jogadores chave ali pro Bahia. Mas faltam poucos, tá, Celso? Sim. Ademir não jogou ainda, Eric Puga, mas... Caio Alexandre. Isso, a turma tá vindo, tá? Então,
pode ter certeza aí que se o Bahia quiser, não sei como o Ceni vai trabalhar, porque é a véspera da estreia de Série A, pode ser que o Clássico ele diga, já tô com a vida resolvida aqui, vou continuar minha linha de usar o Baiano para ir dando minutagem pro elenco. E talvez seja a tendência mais inteligente que você vai utilizando, porque o Baiano tem outra característica, tá? A gente tá fazendo esse acompanhamento aqui em cima em todos os estaduais. Perceba que a gente tem Tem aqui muita coisa. o maior estadual, são 9 datas, tá? De fase de grupos. 9 datas de A fase de grupos. FPF, ela não priorizou o mata-mata na hora do regulamento, não. Por exemplo, o Paranaense, quando a gente viu, ficou 6 datas. O próprio Carioca. No caso do Baiano, o número de jogos vai acabar sendo maior, né? 9 vezes 5, 45 partidas, né? Na primeira fase, mas aí ela coloca das 11 datas, 9 com turno, e o mata-mata só tem 2. A semifinal é jogo único e a final é jogo único. E da Bahia a gente vai pro Cearense, e aí é o oposto. Se o Baiano são 9 rodadas na primeira fase, esse meio de semana acabou a fase de classificação do Campeonato Cearense. Mas tem uma ressalvazinha. Qual é? O Cearense tem 2 fases de grupos. Isso. Essa jabuticaba que a turma criou. De tudo que a gente passou aqui, é o único nesse Isso. formato, né? E aqui você já vai ter 4 eliminados, tá? São 10 equipes, 4 vão rodar. Aí vai jogar a disputa contra o rebaixamento. O Maracanã já foi, né? 0 ponto, tá? Tá muito afundado aí. Situação muito difícil, assim como o Tirol também, numa situação muito difícil no grupo B. O resto tem disputa nessa última rodada, tá? Na verdade, Tirol e Maracanã já foram, porque tem apenas uma rodada, tá? E você tem a disputa aqui em Maranguape, que já está totalmente dentro da disputa ainda. da dinâmica aí pela classificação. Um detalhe importante, tá? No Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza fazem a mesma campanha até aqui. Tá? Um empate e 2 vitórias. Já estão classificados, o que garante o clássico. Isso é importante, né? Até porque é uma competição que foi desenhada para isso, né? Isso. Nessa primeira fase, os jogos são dentro do grupo. Tá? São 5 rodadas, mas cada time joga 4 vezes dentro do grupo. E na segunda fase, dos 3, São 3 que jogam contra o grupo. joga contra o grupo, Ou que seja, garante o primeiro clássico. Isso faz com que você enfrente 8 dos 9 adversários possíveis, assim, até começar o mata-mata. Só registrar, pode estar, mas só registrar, já que eu vou prometer. Meu time não tá, meu time tá na segunda divisão, que é o Icasa, aqui no Ceará. E também tenho simpatia pelo Crato. Eu queria comentar um detalhe aqui, tá, Ah. Celso? O Fortaleza. Veja, comento primeiro. Só dizer que o regulamento esse do Ceará, eu não sei se os cearenses gostaram. Pra mim é o pior, assim, por muito. Não achei, não. Achei invençãozinha, como a Não, gente não. chamou. Veja, Atendeu o que eles precisavam. Não, mas veja, a primeira não dava pra atender, tá muito claro pra mim que tinham várias formas de atender. Mas esse regulamento do cearense, ele transforma a primeira fase assim num, meu Deus do céu, velho, assim, beira irrelevância. Tipo, todo mundo tá jogando ali 6 rodadas, 7 rodadas, tá indo pro mata-mata, pode estar sendo eliminado, no caso dos baianos é um turno só. O do cearense faz com que, 2 fases de grupo pra chegar ao mata-mata, eu acho que... Mas você tava falando do Fortaleza. Eu queria trazer um ponto do Fortaleza, porque é um time que tá utilizando sua força máxima, tá, Celso? Desde o começo, né? Desde o começo. Desde a largada. Tá perdendo jogadores, porque o objetivo é perder jogadores. Não é que, meu Deus do céu, estou perdendo meus... Liberar Tá, pro mercado. chega, contrata, a maioria saindo sem o retorno que o Fortaleza esperava, a imensa maioria, tá? Viu a leitura de Davidson? Fluminense mostrou interesse em Davidson e Pedro Raul e recuou depois das condições apresentadas. O salário de Davidson é maior do que o Pedro Raul. O Pedro Raul falava em 800 e Davidson em 900, né? Fortaleza vai perdendo jogadores, Celso. Mas o que eu bato aqui na tecla é que a dificuldade tá muito grande, tá? Nessa rodada, o Fortaleza venceu o Maracanã por 1-0. O Maracanã é o pior time do campeonato. Tá? Barreiro fez um primeiro gol do primeiro tempo, ou seja, desenha que o jogo vai abrir, que o jogo vai ser tranquilo. O Maracanã teve um jogador expulso e 1-0 o jogo, tá? Não consegui parar pra assistir os jogos, assisti só a estreia, que foi um empate com o Ferroviária. Tá? O outro jogo venceu com mais tranquilidade. Mas eu chamaria atenção no desenvolvimento. E é impressionante desse time, como é tá? de fato uma quebra mesmo, né? Porque a gente estava algumas temporadas acostumados a assistir os jogos do Fortaleza
conscientes do que a gente poderia esperar, né? Em termos de eficiência, em termos de possibilidades diferentes de propostas de jogo, de estratégias. Um time que conseguia mudar muito rapidamente e se encaixar dentro de novas situações ali que a própria partida pedia. E hoje é um time que não consegue estabelecer um padrão de jogo, né? O seu principal padrão de jogo. Então, é um reflexo, agora na prática, desse movimento que a gente já vinha observando ao longo da temporada passada inteira, que culminou com o rebaixamento, né, com o Palermo, mas já sucedendo ali o trabalho histórico de Vojvoda, né? Sim. Já o segundo substituto, no caso, né? Primeiro foi o nosso amigo. Exato. Como é o nome? Fugiu o nome dele agora? Renato Paiva. Papai. Papai. Renato Paiva. Ceará, Celso, também utilizando força máxima agora, tá? Começou com a base. Mozart no segundo jogo veio com o time titular. Na terceira partida, empatou agora com o Iguatu, apenas 1-1 o jogo. Começou com elenco principal, mas com mais jogadores reservas. Foi fazendo trocas e o time não conseguiu sair desse empate, né? Voltou pro segundo tempo, fez 1-0. O Iguatu bateu o centro, empatou a partida. O Ceará não conseguiu desatar o nó e fica com empate, mas, como a gente já falou aqui, esse campeonato é o manjadinho, que é o Apelido carinhoso. batismo popular dele. Isso. E Cássio criticou aqui o regulamento. Eu acho que o regulamento é uma invençãozinha, mas para mim atende às necessidades da mercado, federação né? de lá, tá? Do que se Por que não um precisava. turno? Que quiseram dar uma dinâmica. Só que no final das contas, Cássio, qual é a necessidade lá? Fazer todo o desenho para que a final seja Ceará e Fortaleza. Exato. O campeonato é É pensado desenhado para isso. para Mas que Ceará e se você Fortaleza faz não o tenham turno- problemas. Mas se você faz o turno e. Mas aí pode dar um desencaixe, não serem primeiro e segundo e desencaixou. E pegam na semifinal. É porque o grupo meio que ele vai equalizar para os dois serem. Exato, Obriga. Não, Porque não, a no sentido- semifinal é dentro do grupo, ou seja, não tem como se pegar na semifinal. aquela obriga. invenção lá. Cara, é pior ainda. Obriga, não tem como. Isso. Já não há como. Ou um não chega, Isso. Ou um não chega, ou ele se mas enfrenta jamais na um vai decisão. eliminar o outro antes. Isso. Cara, aí, pô. Veja, mas É isso. Não há como, não há como. veja, a federação já oficializou o apelido Manjadinho, assim como a Pernambucana também pegou o Galeto, adotou o Galeto. Oficializou não, adotou, né? Adotou o Manjadinho. Mas não dá pra ser desse jeito, não, porra. Assim, eu, enfim, não gostei. Acho que. Eu acho que com poucas datas, realmente a criatividade rolou solta no Brasil, embora tenham tido vários regulamentos parecidos. Né? Rolou solta assim, né? Não, mas não, rolou na se largada. permitiu mudar. Tem 11 datas, faz o teu, e no fim das contas alguém teve uma ideia, muita gente gostou e foram copiando essa ideia. E a turma foi copiando essa ideia. Mas a do cearense, particularmente, não me agradou. Então, Fred, a gente finaliza dessa forma o cearense e agora vamos compartilhar uma experiência pessoal. Já estamos aí engajados na campanha da Bet Nacional. Campanha anti-zica da Bet Nacional. Porque já tem um tempo aí que rolou o movimento ali, de tirarem o gato daquela mesa de entrevista da coletiva de Vini Júnior. Sem demonstrar nenhum afeto. Nenhum, não. O assessor foi lá, pegou o gato de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Você viu como é que se pega o gato, né? Exatamente. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente fala. Vamos assistir primeiro a campanha que a Bet Nacional lançou. Anti-zica. Anti-zica e mostrar que a gente já fez a nossa parte. Já Sem engajamos. ter se preparado para isso. Vamos lá. Tá aí a campanha Da Bet Nacional com o Instituto Caramelo. A Bet Nacional, a Bet dos brasileiros e a Bet dos gatinhos também, né? Exatamente. E aí, na semana passada, enquanto eu estava vindo aqui pro estúdio, é uma história inacreditável, tá? Mas enquanto eu estava vindo aqui pro estúdio, estava pela Avenida Boa Viagem, já ainda distante aqui, tá? E comecei a ouvir um barulho estranho dentro do carro. Não era suspensão. Você começa. Não é possível. Tá? Eu olhei pro meu celular se estava ligado. E o celular desligado. Tá? Eu não estava nem ouvindo música. Por isso que, inclusive, eu consegui ouvir o barulho. Tá? Mas
parte da Avenida Boa Viagem tá com reforma e tem um engarrafamento, e ali as bicicletas cruzam, e muitas vezes quem tá dirigindo bicicleta faz alguns sons estranhos pra avisar que tá Aham. cruzando. Eu imaginei, não, pô, deve ter sido um cara desse de fora que falou, e aí seguiu, tá? Quando o fluxo volta a ficar mais transitável, eu ouço barulho mais uma vez. Como era o barulho? Só não era tão claro assim, tá? Eu fui E tu mais confundiu com clássico um aqui. ciclista. Mas tem ciclistas que passam imitando. Os caras fazem um mesmo? pô, ciclistas, os caras fazem um barulhinho estranho. Tem uns vídeos que são ao contrário, é a turma imitando o Blitz quando o ciclista passa. Tem esse também. Aí, eu falei, mas não é possível, né? Só que repeti 1, 2, 3 vezes. Meu irmão, eu vou, por via das dúvidas, eu vou começar a andar devagar. E fui andando devagar, já estava mais perto daqui, disse, não, deixa eu chegar. Quando eu cheguei aqui no estúdio, a garagem aqui é subsolo, né? Que mergulhei, abri Capô? Não, abri primeiro o vidro pra falar onde eu estaciono aqui hoje. Quando eu abri o vidro, chega a ver um miado muito alto. Todo mundo olhou, disse, tem um gato dentro do carro. Tem um gato no motor do carro. Aí encostei exatamente na vaga da frente, abrimos o capô, olhou pro motor e nenhum sinal do gato, a não ser o miado. Mas não tinha como achar o gato. Aí isso eram as 4 da tarde. O administrador do nosso estacionamento falou assim: deixa teu capô aberto. Quando o motor esfriar, eu vou jogar água Putz. pro gato correr, né? Estratégia seleção brasileira que deu errado. Né? Exatamente. Aí eu deixei o capô aberto e a gente veio aqui gravar. 10 da noite. Desce eu e Celso. Detalhe, quando o Celso chegou e viu meu capô aberto, perguntou, né? Explicaram ele, ó, tem um gato aí dentro. O Celso estacionou o carro do lado, deu uma olhada pra ver se achava o gato. Não achou o gato. Quando terminou, a gente desce, tá? E vai pra operação de tentar identificar o gato. Isso. Porque eu não ia voltar Até mais Candeias. 30 e tantos minutos até em Isso. casa com um gato nessa aventura De vida ou morte. de vida ou morte dele, né? E aí, assim que o Celso chegou, ouvimos o miado, ou seja, o gato está aqui. Iluminei, peguei por nada. um E eu lado me pelo lembrei de outro. algo que já persegui gatos desaparecidos, e tem um recurso no YouTube que é som para achar gato, que nada mais é do que Miados. miados de gatos recém-nascidos, assim, porque chama a atenção dos adultos quando tem um gatinho chorando ou chamando. Mas foi de primeira, pô. Colocou o miado, ele chega, deu um Aí eu alto, falei, né? opa, tá na mala do carro. A gente A tava gente no capô, né? A gente Falei, correu tá na pra mala mala do do meu carro, né? carro. Quando a gente correu pra mala do meu carro, ele miou de novo. Aí eu falei, eita, Ele tá no meu carro saiu agora. pro motor do meu carro e foi pro motor do carro de Celso. Ou seja, era o gato. Sniper. Era o gato do 45 minutos. Era de o gato, fato, né? e era o gato mecânico. De motor pra motor. Resultado. Celso já tirou logo a camisa, né? E disse assim, agora o caso é meu, né? Agora é comigo. Aí, meu amigo, o carro de Celso é maior, então acaba tendo mais espaço. A gente localizou o gato 2 vezes, né? Primeiro ele fugiu, mas pra uma parte mais de cima do motor, Celso conseguiu resgatar o gato. Eu trouxe a ideia de colocar numa caixa, mas não trouxe a tampa. O gato entrou na caixa, Isso aí. imediatamente deu um pulo, flecheiro nado, mergulho pro seco, né? Bateu no chão ali, Saí saiu correndo atrás correndo dele ainda. e entrou atrás E uns de um sacos saco de de areia. cimento de areia de uma obra aqui. Tá? E aí, meu amigo, só que nisso eu já tinha ligado pra minha esposa pra dizer, ó, vem pra cá, porque eu não vou com o carro pra casa com... Um gato E ela no tava motor. aqui pertinho, e minha esposa também Gateira. gateira tal, chegou e disse, não, a gente já tava recebendo conselhos, dizendo, não, deixa ele aí atrás da areia, ele vai se virar e vai viver a vida dele. Não, tem que achar o gato, tem que achar o gato, tem que achar o gato, tem que achar o gato. Torci o joelho. velho. Com depois de muitos sacos de areia retirado, achamos o gato. E aqui Qual o está. nome? Jaguar. E aqui está Jaguar, tá? Já devidamente retirado das ruas. Tá contigo? Tá comigo. Jaguarzão. Jaguar. Tu tem tá? que ir pra propaganda da Beto Nacional. Então. Exatamente. Estamos oferecendo aqui Jaguar para propaganda Da Beto da Bet Nacional. Nacional, tá? Jaguar. Detalhe. Amanhã eu vou levar isso pra reunião. São poucos gatos que têm a sorte de Jaguar, não apenas de ser socorrido, resgatado, né, melhor dizendo, e até socorrido porque ele tá com as patinhas queimadas, essa viagem no motor, as patinhas dele ficaram um pouquinho queimadas, tá?
Tem problemas de pele, como vocês estão observando, obviamente, mas nada. Isso é tratado rapidamente? Já tratado, nada muito grave, é mais alergia à picada de pulga, Uhum. tá? Esse probleminha que Ele ela já tinha. tá vermifugado, Já vacinado? foi vacinado ainda não, ele é muito novinho, Ah, tá? verdade. Mas já foi pro veterinário, passou uns dias só respirando, acalmando a vida, foi pro veterinário, tá? E várias pessoas querem adotar jaguar. Aqui no nosso empresarial tem gente querendo adotar jaguar. Mas não vai acontecer. Eu acho que não. Hoje teve outro pedido, mas já tá muito entrosado em casa, né? E detalhe, o jaguarzinho, ele era um jaguarzinho, né? Ele foi 2 dias arranhando todo mundo, não deixava ninguém chegar perto dele. Quero só dizer aqui, ó. Papai tá aqui, ó. Não tem um arranhão, viu? Mas já tá completa. Você vê por essa última imagem aqui, já tá deixando pegar na barriga, né? Já tá Já virou a barriga, já tá entregue, já tá exatamente. entregue. Agora, o problema lá em casa é que eu preciso que os chegaram antes aceitem ele, Que a né? comunidade. Que a comunidade abrace. Então, Mas isso é um negócio muito curioso, porque é o seguinte, vê. Vamos lá. Né? Pensar como bicho, tá? sim, Tu tá lá morando naquela estrutura social, certo? Que o gato e outros bichos se entendem como parte daquela estrutura Claro. social lá. Então estão se integrados à rotina, ao dia a dia. O meu lugar é esse sofá é meu, a varanda é daquela outra, o banheiro é de não sei quem, a cama nunca é do casal, a cama é sempre de algum gato e tal. E você pega e distribui a casa assim. De repente, do nada, imagina, do nada, chegou o Tucaba lá, certo? Morando aqui agora. O barbudão, Mas- vindo da rua, resgatado, vai dar um banho. tô Mas nesse morando caso é aqui uma agora. criança que chegou. nesse caso é um bebê. Eu achei que tá difícil por enquanto, viu? Detalhe, é igual Big Brother. Não entra logo na casa, não. Primeiro fica na casa de vidro. Fica dentro de um box, tá? Porque, pra não ficar isolado, Não, todo mundo apanha vê, também. todo mundo vê, Hum. os outros gatos vêm, eles veem a gente, passa, fica dentro da casa de vidro. Detalhe, falando sério, quando chega, prinisa ir pra essa casa de Precisa vidro, quarentenazinha, até porque pra ele preservar pode a ter saúde outras dos outros doenças, bichos, tá? isso. De pele, e tem 2 exames que são fundamentais, né, pros gatos. Ele já acabou de fazer esses exames, saiu o resultado hoje, tá liberado abrir as portas da casa de vidro, tá? Mas eu só vou fazer em casa, porque ele vai apanhar muito. Eu já vi outros Coitado. gatos, É. quando chega, eles apanham, mas ele já mostrou que sabe. Ele fica parado, porque eu já deixei ele sair um pouquinho dentro da minha Zona de segurança, proteção, zona tá? de conforto. Então, por exemplo, quando eu chegar em casa hoje, eu vou deixar ele sair um pouquinho, livre, andar. Só que tem outro probleminha que eu tenho que ter um pouco de cuidado também, é que ele é tão pequenininho ainda, que se ele quiser, ele passa da tela de proteção. Tem que ficar de olho mesmo. Então, não dá Porque pra deixar ele não ainda tem paraquedas, 100%. né? E ele é meio doidinho, a gente já viu, né? Então, assim, claro que é difícil fazer isso, porque teria que forçar a passar, tem que ser muita vontade de dar um voo Que gato não tem, né? que gato não tem. Às vezes tem, mas dizem que tem 7 É isso que eu vidas, tô dizendo, que o gato morre de É. vontade de fazer isso. mas pô. ele já gastou umas 2 ou 3 no trajeto. Mas é isso, ó. Jaguazão aí, mascote do 45 minutos. Exatamente. Também fazendo parte da campanha da VET Nacional com o Instituto Caramelo. A nossa parte anti-Zika a gente já Estamos fez, tá? fazendo. A nossa parte a gente tá fazendo. Parabéns, Fred. Para todos nós, né? Celso, foi o... Porra, resgatei lá o bichano, pô. Isso. Mas Com todo carinho que eu tenho É. por gato. super bem integrado já. Que bom, Tá. Fred. Pelo Parabéns menos de na verdade. parte humana da casa. Falta se integrar Parabéns de parte verdade. dos outros gatinhos aí. Vai Mas ser eu- muito feliz ele com vocês. Assim espero, tá? E até porque veio uma semana depois que eu perdi, né, minha cachorrinha Exato. mais antiga, Meg. É. E aí Tem- a simbologia acaba sendo Isso. grande, né? Havia um espaço ali Isso. para. Bom foi o seguinte, ele miando altíssimo numa madrugada, Ixi. o comentário foi, meu amigo, foram 3 dias de silêncio em casa, né? Porque Meg tava na fase que chorava jamais de madrugada, latia muito, É. né? E assim, meu irmão, o silêncio durou pouquinho. Mas foi também só 2 dias, que ele agora já dorme em noites mais mais longas, tranquila, tá? né? Pô, fica aí o convite também para você fazer parte aí da Isso, campanha vamos da VET adotar. Nacional. Foram 3 pessoas que já quiseram adotar jaguar, mas vamos focar em tirar mais Outros. gatos da rua, né? Isso. E aqui chegamos, Celso, No nosso galeto. no nosso galeto, tá? Nosso galeto que tem um dos times 100% Nesse nesse início de nesse temporada início no do estadual, Brasil, tá? né? A gente vai ver mais 2 deles daqui a pouco, tá? Mas assim como a gente já viu Red Bull Bragantino, Curitiba? Red Bull Bragantino e Palmeiras, tá? Foi isso mesmo. Os 2 times que a gente viu 100% até aqui. Pode ter visto mais alguma em que passou, mas eu acho que só Red Bull Bragantino e Palmeiras.
E aqui em Pernambuco a gente tem o Náutico. Aí a tá? gente teve Com como 3 destaque vitórias. nessa terceira rodada a goleada do Náutico sobre o Sport, né? Aquele Isso. esmagamento, 4-0, fora o baile, o Sport jogando com o time sub-20 por incapacidade de montar um time principal capaz de disputar o clássico dos clássicos sem colocar a reputação do clube, né, a imagem do time e até essa fase de transição em risco. Sim, Essa é a isso. realidade, né? Porque a escolha do esporte é problema do esporte. O Náutico fez a sua parte e encarou o jogo como deveria ser encarado, né? Falou, bom, o rival mandou o sub-20, vou jogar como profissionais enfrentando o sub-20 e foi absolutamente dominante em todos as etapas ali do jogo, né? E restou para o esporte agora, Fred, a obrigação, basicamente, né, de começar a colocar a cavalaria né, para o jogo. O Sport já tinha um planejamento De fazer de fazer contra o Náutico, isso. né? Seria a estreia da cavalaria, mas por razões que você já trouxe, que a gente abordou muito, né, nos vídeos pós-clássico, tá? Que a gente faz um grande resumo nacional. Algumas pessoas não param para ver os nossos programas pós-clássicos. A gente tem hoje um público cada vez maior fora de Pernambuco, fora do Nordeste, tá? Mas esse é o desenho, tá? O Náutico vinha numa preparação desde o dia 15 de dezembro, Isso. data que marcou a eleição do Sport. O Náutico estava muito mais estruturado, preparado, concentrado, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Mercado. Engoliu a estratégia de Hélio dos Anjos, engoliu a estratégia do treinador da base do Sport, Alexandre Silva, matou o Sport ali, esmagou o Sport na saída de bola do Sport. Então, assim, já seria um roteiro que, se o Sport arrisca o profissional, poderia cair em um resultado parecido. 4-0 talvez fosse muito, talvez. Mas poderia ter uma vitória contundente do Náutico que geraria talvez uma pressão no atual trabalho que ainda vai iniciar de Roger Silva no Sport, maior do que essa goleada. Essa goleada marca o 4-0, a provocação da rede social, tá? A provocação Machuca no mais o trabalho. torcedor do que o time. É basicamente Fica isso. aquela marca histórica, tá? Mas Os bastidores, assim, que faz o esporte, chegou nessa pressão na direção. chegou, mas eu acho que uma péssima impressão É essa inicial a questão. do time titular seria pior. Isso. Chegaria, mas seria pior. Você ter hoje assim, ó, meu amigo, foi 2-0, sem conseguir criar uma chance de gol, tá? Tá muito abaixo do Náutico. Fred, Porque não tem ninguém dizendo hoje que tá abaixo do Náutico. E tá, A óbvio que sensação tá. é de que está, porque você não conhece, mas não está comprovado de que o Sport larga abaixo do Náutico. Você acha que larga? Sim, nós três achamos? Achamos. Mas ainda há margem para um vai que. Vai que o trabalho de Roger encaixa rápido, porque os jogadores mais qualificados começaram a chegar, tá? Tem uma margem para o vai que. Se o Náutico botasse um 2-0 contundente, talvez nesse momento a desconfiança sobre o que virá, e o que Seria virá maior. é o que realmente importa, seria muito maior, tá? Como foi o tom do nosso programa ontem, né? Eu não crucifiquei não a escolha, Celso, porque no programa anterior a gente debateu, nem eu nem Cássio. Eu concordo. Você não estava no programa, mas nem eu se nem Cássio a vocês- gente conseguiu dizer assim, ó. Não, se Isso. vocês tivessem crucificado a escolha, vocês estariam entrando em contradição com vocês mesmos. Que tivemos dúvidas, Exato, né? isso, justamente. Eu acho que o que precisa ser colocado aqui é o seguinte: a gente não vai, e eu vou me incluir nessa conta, a gente não vai se colocar agora como engenheiro de obra pronta e dizer que essa escolha foi uma escolha errada, né? E ponto final. Eu vou dizer que essa escolha é uma escolha errada. E vou continuar essa frase. Essa escolha é uma escolha errada, porque o Sport se obrigou a fazer uma de duas escolhas erradas. E quais são essas escolhas erradas? Escolha errada 1, para você enfrentar um rival num clássico. Mandar o time sub-20. Escolha errada 2, você mandar um time profissional que está na fase embrionária de trabalho. Numa sequência de uma campanha histórica do ponto de vista negativo. É a pior campanha da história do Nordeste, um time que caiu como uma jaca, né? Caiu tabacando-se no Campeonato Brasileiro, sem fazer qualquer indício de resistência, e
colocar um time profissional incapaz de fazer frente também seria uma decisão errada. Então, o que a gente conclui aqui é que o grande problema dessa decisão é que o Sport se viu obrigado a tomá-la, né? Porque não teve competência para montar um time principal capaz de assumir a responsabilidade que seria dele, de fazer a terceira partida do Campeonato Pernambucano como tinha sido planejado Isso. inicialmente, né? Perfeito, Celso. Então eu acho que esse é o ponto ali, envolvendo o esporte. Temos também que falar. No ponto do Náutico, né? 100%, trabalho muito correto. Já há um debate agora, dentro do Náutico, se roda o elenco num jogo do meio de semana, né? Assim, quase basicamente confirmado. Assim, o jogo contra o Jaguar roda para no domingo ter novamente o grupo principal no Clássico das Emoções contra o Santa. O Jaguar, que tem 2 pontos em 9, né? 2 empates e 1 derrota. Jogo na Arena, então, assim, o Náutico tendo a torcida mais uma vez, o estádio que tá acostumado. E o rodado do Náutico não é meter o sub-20 como o Sport fez. É um time mesclado, Fred. Ou seja, Sim. não é o sub-20. Embora Não, o sub-20 não vai utilizar. Embora o sub-20 Náutico seja o campeão pernambucano, mas só pra dizer que o mesclado, o rodar o Náutico, o rodar o elenco do Náutico utilizar o reserva. utilizar um time reserva. E possivelmente titulares ali sentadinhos no banco para se precisar ser acionado. Se ter qualquer tipo de enfim, o jogo não caminhar no ritmo do que vem sendo Náutico. Porque no final de semana tem um clássico. Isso. Se a gente tá vendo só na tela ali, é Paulo Sérgio, só pra dizer que Paulo Sérgio, ele é o artilheiro do campeonato, né? Já fez 4 gols, 2 na estreia, aí passou em branco no segundo jogo e 2 contra o Sport. Jejum de um gol, como a tomada. Talvez seja o artilheiro do Brasil, viu? Tá, com 4 gols. Talvez seja o artilheiro do Brasil nesse momento. E aí, só um dado. Dos que a gente passou até aqui, que eu tô vindo John ali com 3, com 4 eu não vi nenhum, não. E um dado que a gente trouxe na transmissão, é só pra colocar aqui agora, ele pelo Náutico, né, tá começando a terceira temporada, são 28 gols em 53 jogos, ou seja, uma média acima de meio gol, o que eu considero muito bom para um atacante, tá? Isso. Pra mim, veja só, pode ter fugido algum ali do meu giro. Ele é o artilheiro, tá? Eu consegui aqui essa informação aqui, ó. Paulo Sérgio do Náutico, 4 gols, 3 jogos. Léo Rafael do Nova Iguaçu, pelo Carioca, 3 gols e 2 jogos. Assim como John, do Red Bull Bragantino, 3 gols e 2 jogos. Della Torre tem 3 gols. Della Torre tem 3 gols. Aí vem a sequência de vários jogadores com 3 gols e 3 jogos. Vou citar aqui rapidamente. Jean, do Motoclube, Carlos Vinícius, do Grêmio, Robson, do Novo Horizontino, Edson, do ABC, Maurício, do Jataiense, também pelo Goiano, Della Torre, pelo Vila Nova, que a gente falou, e Aruá, do América do Natal. Então, esses jogadores... O Nine... Aruá foi meu apelido durante parte da minha infância. De muita gente. Né? Mas qual era o sentido do Aruá pra tu? Esse apelido meu, Aruá, começou um dia com absoluta razão a quem deu o apelido. Era carnaval, tá? E durante o carnaval, uma família, dentre os meus amigos, eles sempre viajavam ali para Maria Faria, que é uma praia aqui perto, e ficava um caseiro na casa deles. Tá? Acho que era Mané o nome dele. Só que, quando eu morava na Cando Pessoa, em Olinda, existia um movimento, existia um desfile de carnaval de pitombeira, de elefante, que passava na Getúlio Vargas. Ele desfilava no último dia de carnaval, na terça-feira, na parte baixa de Olinda. E aí ficavam muitos carros ali, tá, estacionados na minha rua, e Mané, ele tirava coco para vender coco, tá? Então ele preparou lá o negócio de coco dele e tinha como é o nome daquele? Facão? Um facão, né, para abrir o coco. Aí ele estacionou: ninguém toca nesse facão aqui não, porque ele é molado, mas tocou se corta. Disse, tocou se corta, meu irmão? Não toque não, tocou se corta. Tocasse, se cortou. Só explicando aí para quem não é assim, ó. Só explicando para quem não é da região, tá? 2 explicações, uma para quem não é da região e uma para todo mundo. Primeira para quem é de todo mundo. Qualquer lâmina, certo? Se você quiser ver se ela tá... Não façam isso em casa. Se o fio tá amolado ou não, não passe ele assim longitudinalmente. Você vai assim, que aí você consegue sentir se ele tá raspando e você não vai se cortar. Isso é uma coisa. Para todo mundo. Para quem não é aqui da região, Aruá é um apelido desses genéricos, certo? Que você pode substituir por Mané, feito você citou, Zé Culé, um negócio que eu brinco com meus filhos, Zé Culé, Zé Culerinha,
né? Ou qualquer coisa desse que você quer dizer que a pessoa fez alguma bobagem. Certo. Então, Aruá é meio. A explicação é essa. Não tem uma explicação, um sentido claro, assim, uma aplicação específica, mas é basicamente isso e é mais antigo também, não é uma E coisa eu tenho recorrente, outra não. pior. E Aruá minha, também é um bicho, tá? É isso. Tem Aruá é outra um pior caramujo. minha, muito parecida. A gente jogava, durante uma época, a gente jogava futebol numa parte de cima de um prédio. Vai ser muito difícil explicar essa arquitetura ali dos anos 70. Mas era uma parte de cima, como se fosse uma varanda de um prédio. A gente sempre jogou, a gente jogou muito tempo ali. E Prédio tinha baixinho. um prédio, desses prédios era primeiro e segundo andar, mas ele não era um prédio caixão, não. Ele tinha um Uhum. pilotis e embaixo era a garagem, tá? E tinha os quartos ali, tinha um com ar-condicionado, tá? Os ar-condicionados gigantes, antigos, né? Quadrado. Tá. E um dia chovendo, o ar-condicionado tava enferrujado, a turma falou, ó, não, fica longe do ar-condicionado, tá dando choque. Pô, eu nunca levei um choque e tal, não sei o quê. E eu toquei no ar-condicionado, nada de choque. Eu peguei minha mão, molhei na poça de água, coloquei em cima do ar-condicionado. Veja só. Eu acho que eu podia ter morrido, porque eu nunca na minha vida levei um choque parecido com esse que eu levei naquele dia, não. Meu amigo, foi choque de segurar. Segurou. Meu irmão, eu me lembro até hoje, eu devia ter uns 6, 7 anos. Agora Pô. com o cabo de vassoura dando uma porrada. Não, sabe que sair. Já tô aqui, né, pra contar a história. A turma não ia pegar, não pegar, meu irmão. Tinha sido. Veja só. Que choque, meu amigo. Que choque. Fred já Que levasse um choque. tiro? Muito obrigado. nem Queira não, primeiro. tá? Queira não, Não, queira não. agora eu já sou medroso o suficiente. Eu não era quando tinha 6, 7. Como vocês viram, eu estava procurando experiências ali. Qual foi o apelido? Você acha que é? Aruá, pô. Não é isso, né? A história... Não, o do choque? Não, tô dizendo, não, o choque não teve outro apelido. Porque acho que teve um outro apelido. Acho que tem que começar da história como se fosse de um outro apelido. Não. Outro caso, outro caso. né? O apelido foi o mesmo. Ah. E aí seguiu por muitos anos, pô. Esse apelido. Aruá. Na minha rua, né? Foram os 2 apelidos que eu tive na infância que Meg Meg no colégio e Aruá na rua. Tá? A gente falou do clássico na arena. Náutico e Santa Cruz Náutico. E esse clássico vai colocar, mais uma vez, a torcida do Santa diante de um cenário que a torcida do Santa se incomoda muito. De estádio meio vazio. Esvaziado. Nesse caso aqui, pelo tamanho da arena, muito vazio. Tá? O Santa Cruz colocou, em média, 5.600 pessoas nos seus 2 jogos. Tá? Veja só. Jogando em bons horários. Dentro do que se pode chamar de bons horários, não foram os melhores horários, mas também não foi nada absurdo. A torcida do Santa, ela, se tem algo que incomoda, é quando a gente questiona a sua presença no estádio. E todos sempre soubemos a dificuldade que é se fazer presente regularmente na Arena de Pernambuco. Sim. Não é na fase decisiva de uma Série D, não é na fase decisiva de um estadual, não é na fase decisiva de uma Copa do Nordeste. A gente já viu super públicos do Santa, do Sport e do Náutico, quando os jogos eram agudos, decisivos. Agora, o dia a dia, o Campeonato Pernambucano, o jogo da Série C fora de faixa, a torcida do Santa... Todo mundo passa pelo mesmo aí. É. Não tem o supra-sumo que vai ser diferente. Todo mundo... A cidade ela gera as mesmas dificuldades. É a mesma cidade para as 3 torcidas. É a mesma cidade para as 3 E o mesmo torcidas. estádio para as 3 torcidas. Então, a mesma dificuldade. Não tem como você sobressair. A Arena de Pernambuco não fica mais perto da torcida do Santa Cruz, né? A Arena de Pernambuco, ela é distante do centro onde moram a maior parte dos torcedores aqui dos 3 clubes da cidade, né? Os 3 principais clubes da cidade. E os problemas são os mesmos para todo mundo. Fred, já que tá falando do clássico, é até curioso que a gente tá falando das dificuldades e tal. No fim das coisas, eu gosto de ver da televisão. Só para dar os dados, a gente teve o clássico no último domingo. Foi o primeiro clássico de Pernambuco nesse ano, e passou na Globo Pernambuco, né? A média de audiência ela foi de 25 pontos. Cada ponto equivale a 1% do número de telespectadores do local analisado. Isso no Grande Recife, que no caso é a audiência do Grande Recife, isso dá quase 36 mil telespectadores. Ou seja, a média foi de 894 mil, com pico de 30 pontos. E aí, isso significa que passou de 1 milhão de pessoas. Isso é muito louco, né? A gente tá vendo a arena vazia, a gente tá vendo um clássico de torcida única.
Mas. Contra um sub-20, né? E um jogo decidido relativamente cedo. E aí bate justamente com o vídeo que a gente fez. Cada um tá ganhando 333 mil reais. Exatamente. Um jogo aí, esse jogo aí já pagou o investimento da Globo. Exato. Jogo. Um Pelo, clássico. pelo menos, veja, se for o que ela pagou pelos direitos do Náutico, por muito, né? Por assim, muito. Pela do Náutico, por muito. Nesse jogo, né? Nessa relação. E voltando aqui à questão do Santa Cruz, né, que era o cerne aqui do debate nesse momento, vamos ver o clássico, tá? Domingo, 18 horas. Arena inteira pro Santa Cruz, já confirmado, tá? Mais um clássico de torcida única, arena inteira pro Santa Cruz. Não imagino, obviamente, uma lotação da arena inteira, mas acho que chegou a hora do Santa Cruz ter um 15, público 20 ali de mil? pelo menos 15 mil pessoas, tá? Uhum. 15 mil pessoas, Cássio, pro aceitável. Eu acho que sim. O Santa vai perder o William Alves pro resto do campeonato, uma lesão. Tá até na foto ali, mas depois ele foi substituído. Um jogador que foi importante, inclusive, na campanha da Série D, até contrariando algumas expectativas que tinha sobre ele nesse retorno. Já que a gente tá fazendo a Arena Pernambuco, só dizer aqui a informação, saiu exatamente nesse momento. Me marcou aqui, tomara que Lucas Emanuel nunca fez disso, não acho que não faria disso aqui agora. Tá sendo um anúncio que tá tendo até da governadora. Pernambuco vai ter uma vaquejada no final do ano. Vou ter que botar assim, você precisa mudar, né? Porque... Mas se for no final do ano mesmo, ou seja, já terminou. Tem que ser areia, né? Mas aí, ok, pode ser a troca do gramado, ou seja, vai tirar o gramado todo e tal. Isso nem acontece, mas... Eu não sei se é, tipo assim, tirou o gramado, o solo é o mesmo daquela areia de vaquejada, tá entendendo? Eu não sei, eu acho que a galera vai ter que construir uma pista de vaquejada improvisada assim, temporária, né? Não improvisada, mas uma pista de vaquejada temporária com areia. Não dá pra você derrubar boi em grama, né? Chuca muito mais, né? E se for realmente no finalzinho do ano, tá? O Santa Cruz já vai ter terminado a Série C. A gente lembra que termina ali em outubro, né? Sim. Então já não teria mais o compromisso ali da Série C. Enfim, questão do público do Santa Cruz é um ponto importante no campeonato, tá? Até aqui, e por isso a gente atualizou aqui nesse momento. Agora a gente vai para... Agora, Celso, a gente vai para 2 estaduais que, assim como o Náutico, tá? Tem clubes com 100% de aproveitamento. Até então, a gente tinha tido Red Bull Bragantino, Palmeiras e Náutico. Agora tem Vila Nova e CRB. Vila Nova e CRB, tá? Campeonatos. Os times alvirrubros aí saindo bem ainda. Verdade, né? Três alvirrubros. Se considerar que o Red Bull Bragantino está transitando numa mudança de cor, seriam quase 4. Mas vamos fazer de conta que ainda é preto e branco, tá? São 2 invictos, né? O Vila Nova dentro do grupo A. Lembrando que em Goiás você joga contra os adversários do outro grupo e pontua dentro do seu próprio grupo. Formato clássico, tá? modinha. Exatamente. E o Vila Nova tem 9 pontos. Ou seja, 8 rodadas. 8 rodadas, 3 já foram, tá? Era o Paulista do ano passado, né? Só que a classificação do Goiano é uma loucura. A gente tá vendo a classificação separada aqui, mas no Goiano, no final das contas, essa classificação aqui tá errada, tá? Eu até peguei ela do Gol, mas ela tá errada, porque a classificação do Goiano, o que vale... É o geral. É o geral. É muito louco. Você tem um grupo só pra não enfrentá-lo. O Vila Nova tem Craque, Umas e Goiatuba. Pronto. Nesse momento, a classificação é Vila Nova em primeiro, Atlético Goianiense em segundo com 7, Anapolina e Abecate com 6. Na quinta posição, Goiás, Jataiense também com 5 pontos. Com 3 pontos, Aparecidense, Craque e Centro-Oeste. E com 1 ponto, Inhumas e Anápolis. Fred, eu acho que, na verdade, a apresentação desses três grupos, na verdade, ela acaba sendo algo que confunde. Porque no fim das contas, essa classificação não existe. São 3 subgrupos de jogos. Ou seja, na verdade, isso foi uma divisão para saber quem vai enfrentar quem. Mas a classificação, ou seja, assim, você pegou esse print, mas esse print, na verdade... Logo que eu trouxe aqui, que eu olhei para agora, eu disse, não, esse print aí é real. É NFL. Então, assim, mas no fim das contas, não é tão diferente. É o Campeonato Paulista atual. Tem subgrupos, assim, ó, você vai ter esses jogos, você vai ter esses jogos e pronto. Você tem aí 12 times, 3 você não enfrenta. Uhum. Mas você não pontua com eles. Tá? Exato. E o cruzamento depois é olímpico. Não tem nenhuma relação com o grupo. Esse é um campeonato bem estranho. Tá?
o desenho do regulamento. E aqui é o campeonato oposto, né? Que é o campeonato mais simples do Brasil, porque são os mesmos 8 do Pernambucano, apenas 7 rodadas, faltam 4, E vai direto e para vai pra semi. Não pra tem semi, isso. aquela quarta de final que o Pernambucano criou. O Dubai, né? CRB também vem aqui, tá? Com 100% de aproveitamento, trabalho contínuo de Barroca, tá? Destaque para Della Torre, né? Que é um jogador que foi comentado, 3 gols, mas a gente já destacou aqui que o artilheiro da temporada é Paulo Sérgio, tá? Saindo do Nordeste, a gente vai para o Rio Grande do Sul e para Minas Gerais, tá? 2 centros Clássicos. importantes, tá? Para fazer uma passagem rápida aqui. Não tem nada muito relevante nesses campeonatos, por isso a gente guardou mais para o final, tá? Inter e Grêmio já tiveram cada um uma derrota. O Inter perdeu nessa rodada 2-1 para o Ipiranga, jogando em Erechim. E o Grêmio tinha perdido na rodada anterior, tá? Perdeu para o São José, jogando na Arena, tá? Uhum. Na Arena do Grêmio. Por que são derrotas diferentes? Porque o Inter ainda está jogando com um elenco alternativo. Não é base, tá? É um time BC ali do Inter. O elenco foi montado para jogar pelo O menos nas Gaúcho. primeiras rodadas do Gaúcho. O Inter ainda não é o treinador, tá? Joga com o próprio treinador, o treinador oficial do clube, mas trabalhando com um elenco alternativo. O Grêmio não. O Grêmio vem rodando, mas utilizando força máxima. E por isso que eu O Inter diria que. de Paulo Pesolano. Exatamente. Por isso que eu diria que as derrotas são derrotas de contextos Diferentes. diferentes, tá? Eu tenho até dúvida, Celso, se é Pesolano que tá. Eu falei, mas eu acho que não é Pesolano, não, que tá trabalhando. O do Grêmio, sim. Mas o do Inter, eu acho que não é Pesolano que tá trabalhando com Já vou esse trazer elenco, essa não, resposta tá? agora. Pode conferir aí. Mas depois que você lembrou o nome de Pesolano, né, que foi contratado agora para essa temporada, eu acho que o Inter não está trabalhando esse elenco aí com o Pesolano, tá? Enquanto Celso checa, em Minas Gerais, a gente teve nessa rodada, como novidade, o Atlético Mineiro, tá? Utilizando sua força máxima, o Atlético Mineiro, que Ficou no empate, não foi? não venceu ninguém ainda, tá? Esteban Conde. Estevam Conde, pronto, é isso. Então não é Pesolano que tá ainda no Inter. No Grêmio, sim, o trabalho já é direto. E aqui, o Atlético Mineiro vinha de 2 empates nas 2 primeiras rodadas. Então o São Paulo disse: agora Vamos com a vai a cavalaria. força máxima, vai a cavalaria. E a cavalaria parou na Tombense, tá? Já com o Hulk, que ficou naquele sai, não sai, né? E Declaração, É. tudo. detalhes sobre o Campeonato Mineiro, tá? Detalhes sobre o Campeonato Mineiro. São 8 jogos, o Campeonato Mineiro, tá? 3 jogos já aconteceram e só se classifica um de cada grupo, Uhum. tá? Só se classifica o melhor de cada grupo e o melhor segundo colocado dentro do Campeonato Mineiro. Então, tá muito cedo, tá? A gente vai ter ainda mais 5 rodadas aí no Campeonato Mineiro. O RT tá claramente no campeonato errado, né? Nem o escudinho Não, no Google, o RT era pra estar no Alagoano. pelas siglas, né? É. E nem o Google, nem a classificação do Google É. tem o escudinho ali. Não, RT. nem do Itabirito, nem do Norte. O North. Remembers. Não. Sempre vai ter esse complemento. Então, faltam, tá? Mais 5 rodadas, tempo suficiente para o Atlético Mineiro, tá? Conseguir a liderança, porque ser o melhor segundo tá mais difícil do que conseguir a liderança, né? Porque você já tem o Pouso Alegre aqui com 7 pontos. Perguntar né? pra vocês dois uma coisa e vou deixar também pra galera responder aqui. Qual time de Minas Gerais dessa Série A1 tem um nome mais mineiro? Eu fico entre Betim e Itabirito. Betim. Betim é muito mineiro, né? Mas Itabirito também. Itabirito, Fica né? os dois, Aí você deixa aí a E o sua. menos é o North. Menos, pelo amor de Deus. Qualquer lugar. O North. Uberlândia, não. É porque o Berlândia é Berlândia. Berlândia. Que o E aí, Triângulo Mineiro é Berlândia, Uberaba e Araguari. O Araguari. E aí, para o último capítulo aqui, tá? A gente vai para o Campeonato Paraibano, Celso, que começou às 9 da manhã em Natal, para o Botafogo da Paraíba, tá? E Botafogo da Paraíba pegou o Nacional de Patos. 2 clubes que jamais perderam na estreia jogando no Rio Grande do Norte. Por que, Cássio, pelo esse paraibano. jogo? Por que esse jogo foi bater tão pertinho? Esse jogo quase foi na Ilha do Retiro. Eu sei. Aí a turma pediu aluguel, aí disse, até que o aluguel disse, dá pra arrumar o dinheiro aqui, bora, deixa eu disfrutar um preço, é o Botafogo. Não, irmão, peraí.
A gente não vai comprar o estádio, não, pô. É só pra jogar. Quebrei o quê, né? É? Quebrei o quê da última vez que eu fui, né? Quebrei o quê aí? É só bater um joguinho mesmo, 90 minutos resolve. Aí, então o Sport chegou a ser procurado para ter a estreia do Botafogo, porque o gramado do Almeidão, que no fim das contas todo mundo achava que resolveria, o Botafogo que é SAF, né? Bateu o pé, disse, meu irmão, não vou jogar num campo que não tem a menor condição. E aí foi bater em Natal. Agora a federação, não sei. Aí, pra esse jogo ter sido às 9 horas, assim, eu não sei se teve uma pirraça aí também, porque assim, caramba, É impressionante o horário, né? meu irmão, pra quem saiu de João Pessoa, assim, detalhe, isso aí é uma das coisas raras, né? Só pra o campeonato estadual sendo realizado no outro. O Bahia foi jogar contra. Acho que até contei aqui, Juazeirense, para jogar Petrolina, em né? E teve um veto inicial de não ter, mas enfim. Bobagem, né? Muito bem. Dessa forma, meus caros amigos, a gente vai fechando mais um Raio X do Estadual, esse programa Pocket. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, pô, deixa seu like. Considere você virar membro aí do nosso grupo de membros para que você tenha acesso aos nossos conteúdos exclusivos, tá bom? Já tem conteúdo lá para você e vai chegar ainda mais. Agradeço demais a companhia de Fred Figueiredo, Maestro Cássio Zirpoli, nesse programa que teve a direção de João Trigueiro e as edições de Márcio Souza. Marcinho, fantástico. Tá bem, viu? Tá bem. Tá na fase boa. E Gabriel Costa. Ele Gabriel cortou Costa. meu gol ontem. Tá na fase média. Forte abraço a todos e todos. E até O a menor próxima. gol do Brasil. Tá chegando, o menor gol do Vai pegar. Valeu, galera. Tchau, tchau.